Valendo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez e mais um episódio inédito aí pra vocês, pra conversar um pouco mais sobre relacionamento, sobre posicionamento no nosso canal E Agora Pai. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Jefferson Cassundé, estou aqui com meu amigo parceiro André. Fala, Andrezão! Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui novamente, né, Jeff? Para o Isso nosso aí. segundo podcast. E aqui vamos trazer. Tem um convidado, né? Hoje, gente, não vai ser só nós falando da nossa vida, né? Aham. Que às vezes fica sem graça falar. Tem muita Mas- história aí, mas... Eu quero trazer para vocês quem eu chamei aqui para conversar. Como a gente fala sobre relacionamento e a gente quer falar sempre da postura masculina, tem o Tiagão aqui, ó. Thiago, grande Thiago. O grande Tiago. Tiago, assim, eu te conheço já, mas eu quero que você se apresente, vai. Digamos que você é a primeira vez que você está me vendo aqui, ó. Bom, eu sou o Thiago, sou da Zona Leste de São Paulo, sou empresário e sou uma pessoa com depressão. Certo. Tem TH? TDAH? Sou A gente tava conversando. Isso, tem que ficar Você pensando. também, mas você nem daqui a pouco ninguém conversa, né? Deixa a conversa aí, tudo quieto aqui. O que a gente ia fazer mesmo? Hoje? Podcast. Podcast agora. Estamos gravando aí. Bom, Tiagão, sobre depressão, né? Eu acredito que uma das coisas que mais se fala hoje em dia eu acho que é a doença do milênio, né? Porque quanto mais, eu acredito que quanto mais vai evoluindo, as relações hoje vai ficando quanto mais rasas, então a gente acaba sofrendo bastante, questão de, com o crescimento que tem da tecnologia, trabalho, as relações, deixa a nossa cabeça um pouco confusa. Só que tem, por outro lado, a questão do homem, né? A questão do preconceito do homem sobre a depressão. Me fala uma coisa, Thiago. Homem sofre? Ou se sofre. Sofre muito. Certo? Sofre muito. E So- você tem as coisas que potencializam o sofrimento, né? Então Certo. você tem, por exemplo, no meu caso, além de ser um ser humano, porque a emoção ela é comum de qualquer ser humano. Não tem um ser humano que não tem emoção, a não ser que ele tenha algum problema psiquiátrico, né? Enfim, que existe, né? Certo. Mas aí você tem a questão, por exemplo, que a gente tá falando da depressão, né? TDAH, né? E fatores como ansiedade. Então, tudo isso potencializa o sofrimento, sim. Me fala uma coisa. Nós que somos homens, por causa do preconceito em si, é mais difícil procurar ajuda para você diagnosticar a depressão. Você passa por um monte de barreiras que você às vezes nem compreende o que é, né? Muitas vezes você está passando por alguns períodos da sua vida, alguns problemas na sua vida, você não consegue identificar, mas você não procura ajuda porque você fala, não, talvez se eu tomar um remédio aqui para dor de cabeça, resolve, alguma coisa assim. E rola um pouco também do preconceito, né? Então, Preconceito. O do maior homem. problema é o preconceito. E não, eu entendo assim, talvez o homem tenha uma porcentagem a mais de preconceito referente à depressão, mas eu entendo mais que a questão da depressão é um problema relacionado ao ser humano, por conta de críticas, por conta de fato de existirem preconceito, entendeu? Como uma pessoa, por exemplo, que infelizmente se via muito, quando a pessoa fala assim, eu tenho HIV, ia dar a mão pra você, a outra pessoa não esticava a mão, porque acha que com um toque vai pegar HIV. a ignorância também. Exatamente. Eu passei por situações quando eu entendi que eu tinha depressão, fui atrás e fui diagnosticado com depressão. E por muito tempo eu segurei isso comigo, né? E eu fui segurando isso comigo, até um dia que a corda ia estourar. Só que quem tava pendurado era eu, e eu ia cair. Então aí eu tive a coragem de chegar e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, né? Cheguei pra minha família, mandei uma mensagem no grupo da família e falei, olha, é o seguinte, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, eu não tô bem, né? E isso me criou força, porque me deu um alívio quando eu consegui chegar pra minha família e falar assim, olha, eu preciso de ajuda. E ali eu encontrei um apoio da minha família, de fato eu encontrei um apoio da minha família. Só que eu achei que aquilo tinha me feito tão bem que eu chegar para as pessoas e falar assim, olha, eu tenho depressão, que ia continuar me fazendo bem aquilo. E foi onde eu comecei a encontrar preconceito e comecei a entender porque muita gente guarda para si, por que eu guardava para mim, entendeu? Justamente por essa questão, porque eu ouvi, tipo, situações, olha, não se aproxima dele porque vai que ele surta e te mata. Caramba. Entendeu? velho. Olha, esse daí, vixe, nem Jesus salva, entendeu? E por aí ia, entendeu? Tipo, pessoas que não conseguiam mais acreditar em mim, não conseguiam mais acreditar no próprio Deus, tipo, simplesmente não havia, tipo, não. Hoje a ponto. maior taxa de suicídio é do homem.
E muitas vezes pode estar ligado a isso, né? Em que se você fosse, por exemplo, se abrir com alguém, eu sempre falo no meu Instagram, pros meus mentorados mesmo, cara, procure ajuda. Mas não é para qualquer um que você pode desabafar, porque nem todo mundo é preparado para te ouvir. Às vezes fala assim, é frescura. Ah, isso é o sinal, o que você ouviu, né? Ah, é o surto, imagina, não fica perto dele não. Então assim, cara, dependendo das pessoas que você procura para conversar, tome cuidado, porque não tem experiência, não tem qualificação para você, para te orientar. E aí que acaba deixando você mais deprimido. Eu acredito que isso aconteceu Aí mais, tem né? gente que não tem nem paciência, né? Então, assim, a questão é a seguinte: entra uma questão muito moral, né? Cara, eu chegar lá no meu Instagram e falar assim: olha, é o seguinte, ninguém tá. Mês de setembro, setembro amarelo, não sei o que lá tal, tenho depressão e ninguém me ouve, não sei o que lá. Cara, vai bombar de mensagem lá falando: ô, cara, você tá precisando, é que eu não sabia, não sei o que lá. No dia que você precisar chamar a pessoa não tá, meu. Ah, pô, eu só vi agora, depois de 3 meses, entendeu? Então, Sim. nem todo mundo de fato está disposto e nem tem a obrigação, entendeu? É aquele tal negócio, cara. Eu vim te ajudar a parte de mim, entendeu? Só que nem todo mundo tá disposto a ajudar. Porque, na verdade, eu vejo a depressão, ela é uma doença, né? Então, assim, se você tá com gripe, se você tem algum problema de saúde, eu não vou falar com o André. Porque o André não é médico. Exatamente. Então, a depressão, você precisa procurar um profissional. Sim. É muito legal você ter alguém que você pode contar, um amigo e tal, parceiro. Mas, cara, é difícil porque as pessoas, elas te julgam por aquilo. Não sabe realmente o que você tá passando. Exatamente. E o que é o seu problema, de fato. Porque às vezes o meu problema não pode ser o seu problema. Sim. É diferente do problema do Thiago. Às vezes o problema que o Thiago tem, eu falo, puta, isso aí eu tiro de letra. Mas pra mim é fácil a Sim. situação, mas pra ele não. Pra ele é uma outra situação. Então a melhor coisa a se fazer nesses casos é procurar um profissional mesmo da área que vai te ajudar e não vai te julgar, né? Não, mas o Jefferson, assim, o diagnóstico tem que partir de um profissional. Sim, entendeu? é isso que eu sempre falo. Porque assim, você tem as pessoas que de fato têm a depressão, você tem as pessoas que acham que têm a depressão, você tem as pessoas que fingem que têm a depressão, entendeu? Então assim, cara, o diagnóstico ele vem de um profissional. Entendeu? Inclusive, até porque quando você vai tratar, você trata com medicação controlada. Entendeu? Você tem uma guia preparada para você comprar aquela medicação, é uma guia de cor diferenciada, tem que ser um profissional que vai te passar, até porque esse remédio ele também pode te fazer muito mal, pode fazer mal, atentar até contra a sua vida, né? Uhum. E a intenção de quando você vai entrar com a medicação é você resolver seu problema e não causar um maior. Por isso que tem que ser um profissional, né? Aí você entra na questão. As pessoas que não entendem a depressão, acham que é uma modinha. Cara, não é modinha, entendeu? Hoje nós temos no mundo, cara, tipo, em torno de mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Cara, você vai ver, muita tipo, gente. do Brasil tem 220 milhões de pessoas. Então você tem 1,5 Brasil no mundo de pessoas com depressão. E prazer, eu sou uma delas. Só que a depressão, ela silencia. Tem gente que vai viver, como eu tenho parentes, cara, que tem depressão já, conhecidos que têm depressão há 15 anos, né, há quase 20 anos. Cara, tem gente que vai viver alguns anos. Eu vivi a depressão, cara, inclusive nos últimos anos, no pior estágio, até que ela silenciou, né? E então, assim, mas você precisa ter uma ajuda de um especialista e outras pessoas que entendam a situação, que não achem que isso é uma modinha, não achem que isso é uma brincadeira, Frescura. que é uma frescura, entendeu? Porque aquele cara que chega e fala assim, hoje eu tô deprê, não sei, cara, isso não é depressão, entendeu? Isso é frescura. Aí é frescura. Ou o cara tá triste, Saiba separar, né? ou o cara está triste. Fala que tá na bad. Assim, existe alguma alguma característica, Thiago, assim, vamos lá, que você já falou assim da questão da deprê, tô chateadinho. Existe alguma característica que você fala assim, isso é depressão? Meu, é pensamento, sabe, psicopata, sei lá, como posso dizer, atentado a você. Existe alguma diferença? Porque às vezes o cara pode dar deprimido aí, mas é aquela coisa, sabe, tomou um não da namorada e... Então, posso te fazer uma pergunta? Pode. Vou te fazer 2 perguntas. Você é feliz? Tem momentos de felicidade. Não. Existe uma diferença entre ser feliz ou estar feliz. Você é feliz? Pelo todo, No geral, sim. né? No geral, sim. Agora, você consegue estar feliz todos os dias? Não dá.
Uma vez o André te irrita, eu daqui a pouco vou te irritar, porque eu sou assim, eu sou desse. Trabalho, Sim. às vezes você, a preocupação, alguma coisa te chateou durante o dia. Ninguém consegue estar feliz a todo tempo, Sim. Sim. tá? Agora, a maior característica que teve pra mim é que eu não era feliz. Então você não era, você não, quer dizer... Não é que eu não estava. Eu não estava e não era. Não era feliz. E não é uma questão de você falar assim, pô, mas aí você não tem um teto, porque você é um ingrato. Não, cara, não é isso. É você, tipo, você chegar, você tá dirigindo e aquele dia que é um sol, o céu todo limpo, você falar, meu, que dia feio, tá cinzento. Do nada você começa a chorar e você não tem um motivo. Não é porque eu lembrei da minha avó que faleceu, né, ou do meu pai que faleceu, porque isso causa, né, a lembrança vai causar, mas não era do nada, você começava a chorar e é uma dor na alma, cara, é uma dor no corpo, é como se você tivesse uma pressão em cima de você. E não é uma pressão de, pô, seu chefe tá lá falando assim, olha, você precisa me entregar resultado, você precisa não sei o que lá. Ou o Gerson falando, olha, Thiago, você tá atrasado aqui, ô, seu TDAH, você já deveria estar aqui. Não é isso, entendeu? Isso são tipos de pressões diferentes, cara. É como se você tivesse algo pressionando em cima de você. E, cara, você não desenvolve seu dia, você não desenvolve sua vida, nada. Você, do jeito que... Se você puder não sair da cama, você não sai da cama. Se você puder não tomar banho, você não toma banho. Vamos lá, você falou que a depressão, ela sempre está contigo. Ela está adormecida. Sim. Existiram muitos eventos que fez ela aparecer para você de vez assim, que foi apontando. Digamos, às vezes parece uma avalanche, né? Vem uma pedrinha, aí vem outro evento na sua vida, vem outro evento, que de repente você fala, eu não consigo mais gerenciar nada. Então, na verdade, o que que acontece? Eu tinha alguns picos, né, de tristeza, que vieram com o tempo, né? E eu não sabia que era depressão. Você achava que era o quê? Não, sei lá, Frescura. tô triste. Não, Frescura. não, é engraçado porque o cara é o seguinte, não é engraçado, mas... Mas por que você exemplo, tá rindo? Cara, porque eu sou TDAH. Mas... Isso. A questão Eu vou tomar até água. O que acontece? Minha mãe, cara, a minha mãe, ela foi diagnosticada com depressão entre 2004 e 2005, né? E eu achava que era frescura, né? E eu acabava achando, tipo, que era frescura. Eu falava, meu, isso daqui é frescura. Minha mãe, cara, não tem isso. Minha mãe foi internada com depressão, entendeu? Cara, logo em 2005 ela foi internada com depressão. E eu não conseguia entender, porque, cara, a gente veio de uma... A gente tinha uma situação muito boa, aí a gente deu uma caída, assim, na nossa situação. Eu era novo ali, saindo da adolescência, entrando na fase adulta. E, cara, eu trabalhava, enfim, prestando concurso público, a minha irmã ali trabalhando também. Minha mãe tava comprando o apartamento dela, que a gente tava saindo de um apartamento que, cara, a gente tava com ordem de despejo, passou uma situação muito complicada, a gente tava conseguindo comprar um apartamento. E eu olhava assim e falava, meu, como que pode ela tá com depressão, né? Tipo, como que vai acontecer isso daí dela tá com depressão? Isso aí não existe, cara, não tem como, né? Tipo, agora que tá tudo, tipo, dando certo, tipo, ela tá assim. E, cara, aí eu só fui acreditar que a depressão era séria depois de muitos anos, quando eu comecei a viver a depressão. Quando você chega e fala assim, pô, cara, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha empresa, tá deslanchando, cara, vou pra onde eu quiser, eu como onde eu quiser, enfim, compra a roupa que eu quiser. Cara, eu não ia mais em loja. Tipo, entrar em site de grife, não era grife nada, mas tipo assim, pô, marca boa. E, cara, comprar, tipo, preciso comprar camisa. Chegava, comprava 6, 7 camisas, comprava 2, 3 tênis de marca, tipo, cara, tudo, esperava chegar em casa e tá tudo tranquilo. Se não servir, eu mando trocar, se der tempo, senão eu dou pra alguém. Então, cara, e eu vivi muito a pior parte da depressão, só que aí eu já tinha sido diagnosticado, porque eu já sabia, então eu já sabia que era depressão, mas eu vivi a pior fase, porque tinha perdido minha avó, menos de um ano tinha perdido meu pai, que não era filho da minha avó, né, e nunca fui acostumado com a perca, né. Você não tinha passado por isso ainda, né? Tinha, sim, parente distante que tinha falecido... Mas não tão próximo. Amigos mais próximos que tinham falecido. Eu tive amigo muito novo e que tinha falecido, o câncer tinha levado. Eu tive amigo, cara, que faleceu em atentados criminosos. Cara, então assim, eu perdi amigos próximos, mas assim, de família, não. Eu não imaginava que eu ia perder meu pai tão precoce, meu pai com 62 anos de idade. Entendeu? Eu tive um domingo pra ver meu pai, que ele tinha me chamado. Na terça-feira eu recebi uma ligação que ele infartou. Caramba. Entendeu? Assim, cara, foi... Então, aí você segurar isso, cara,
para quem tem a depressão é muito difícil. Já não é fácil para quem não tem, né? Sim, E quando você tem a depressão e você começa a ver, e você começa a olhar, e cara, eu sentia muito medo de falar assim, pô, eu vou ficar sozinho na vida. Cara, Você não controla muito, você não fica vendo muito o presente, você fica pensando muito na questão do futuro também? hoje nem tanto. Hoje eu vivo o problema do dia no dia. Não, assim, mas quando Mas, você assim, tava com antigamente, sim, depressão, sim. quando tava no seu Sim. pico mais alto, assim, da Sim. sua depressão. Sim, eu pensava muito tá. nisso. Cara, tipo, o que tá acontecendo aqui? Porque foi meu pai, daqui a pouco, sei lá, em algum momento vai minha mãe, porque é a ordem natural, né, da coisa. Você não pensa que você vai precoce, mas aí você fala assim, pô, de repente eu posso estar saindo daqui, Sim, né, sim, enfim. Mas você pensa pela ordem natural da vida, você fala assim, pô, foi meu pai, daqui a pouco vai minha mãe. E, cara, e aí? Tipo, sabe? Aí começa, vai um, vai outro, porque você começa a ver que de fato as coisas acontecem, porque você nunca acha que vai acontecer com você. Sim. Né? Você vê um crime na televisão, você não acha que isso vai acontecer na sua família. Distante, né? É. Sim. Outra família. Então, tipo, meu pai vai morrer velhinho, minha mãe vai morrer velhinha, né? Enfim, meu pai foi precoce, minha mãe espero que vá velhinha, né? Bem velhinha, que ela ainda me encha bastante o saco. Assim, eu não cheguei a ser diagnosticado por um profissional, né? Quando eu tive a dependência emocional e tudo mais, o sofrimento e tal. Só que uma das coisas que eu via antes de passar pela dor, eu via também como como acho que a maioria dos ignorantes fazem, né? Eu olhava com um olhar meio de preconceito. Ah, é frescura. Ah, tem isso aí, é frescura. Jamais. Mas quando você passa por uma dor da alma, né, que nem você falou, em que você não sabe de onde vem, você acha que não vai ter solução mais. Cara, assim, é muito difícil. É muito difícil. Eu achei forças mesmo. Foi muito na questão da fé também, né? Que aí a gente vai entendendo o propósito daquilo que passou na nossa vida. Mas vamos lá. Eu queria saber de você, Thiago. Você foi procurar sua família, né? Você pediu ajuda para sua Sim. família. Eu acredito que nem todo mundo te orientou a procurar uma ajuda direta, né? Como foi assim? Como que você ligou o start de que alguém estava falando? Foi sua família que indicou para você procurar uma ajuda? Não, eu já tinha procurado ajuda antes. Quando eu fui procurar minha família, eu já sabia que eu tinha depressão. Entendeu? Só que eu fiquei guardando por muito tempo isso. Então eu guardava por querer preservar minha mãe, né? Por já saber uma pessoa com depressão, né? Ela já tinha os problemas dela, então, contudo, eu não queria ser um problema para minha mãe, né? Falar, pô, eu já tô mais velho, já sou adulto, por que eu vou ser um problema para ela se ela já tem os problemas dela, né? E até pelo medo, até pelo receio de pegar e piorar a situação da minha mãe, né? De repente ela se sentir culpada por aquilo, não sei, né? Então, assim, mas chegou num ponto que eu comecei a falar o seguinte, cara, eu não consigo mais, me dói muito. E cara, é uma dor física, é uma doença na alma, tipo, cara, mas dói fisicamente. E então, assim, aí você começa a pensar no suicídio, né? Que muita gente julga o suicídio como, isso é uma loucura. Cara, não é uma loucura, é uma dor tão grande que você sente, porque na realidade, às vezes que eu pensei em suicídio, cara, eu nunca quis acabar com a minha vida. Que loucura. É confuso, né? Me Eu não queria explica. acabar com a minha vida. Eu queria acabar com a dor que eu sentia. E a forma era um suicídio. Como você não encontra. Porque assim, Solução. se você vê, tá doendo seu braço, você vai passar um remédio direto no seu braço. Sim. Na alma, como que você, né? Cara, você chegar a um ponto que você se sente um inútil, né? Você fala assim, pô, eu acordo, eu não quero sair pra trabalhar. Cara, eu não sou uma boa companhia pra ninguém, Sim. entendeu? Se você tá num lugar, você não quer estar nesse lugar. Cara, hoje eu tô aqui, eu quero fazer desse momento o melhor momento, não só pra mim, como pra vocês. E espero que vocês façam o mesmo. Só a gente resolve lá fora. Depois que desligar a câmera, a gente resolve. Um fica batendo um pé no outro aqui debaixo da mesa. Sim, eu já tomei 3 cutucadas aqui do chefe, mas tudo bem, né? Não aprende, cara. Eu tô perdendo a paciência pra aqui. cortar o Eu tô tempo quase aqui, ficando ó. assim, ó, então. Mas o que acontece? Cara, antes, por exemplo, se eu tivesse em casa, eu não queria estar em casa. Aí, beleza, eu vou sair. Aí quando eu chegava na frente de um barzinho, eu nunca gostei de balada, cara, minha vida inteira, eu nunca gostei de balada. Certo. E, cara, eu chegava na frente de um barzinho, eu não tinha vontade de entrar. Aí eu queria voltar pra casa, mas quando eu chegava em casa, às vezes eu não queria nem entrar no meu prédio. Entendeu?
Caramba. Aí você fala assim, mas o problema está na sua casa. Não, não está na minha casa. E eu comecei, depois de um tempo, a entender que o problema não era só o que estava à minha volta, mas era tudo isso que estava à minha volta. O problema estava em mim. Então você não consegue estar bem em lugar nenhum. Tem dia que você acorda sem querer acordar. Então assim, você acorda porque você acordou. Cara, eu cheguei a tomar relaxante muscular só pra ficar dormindo. Caramba. Então acordava, tomava, eu vou voltar a dormir. E voltava a dormir. Cara, nisso você virava 2 dias sem tomar banho, mal comia. Entendeu? Cara, eu era digamos assim, um mendigo Dentro de casa. dentro de casa, um mendigo dentro de casa. Entendeu? Cara, não tava nem aí pra cortar o cabelo, não tava nem aí pra fazer a barba. Cara, eu não sabia quem era eu. Entendeu? Então, nesse momento, cara, eu pedi ajuda pra minha família porque eu falei, olha, eu não aguento mais. Foi nesse dia que eu falei, cara, eu vou me matar. Uma das vezes, né? Porque Uma das vezes. Uma das vezes. Então, Então o que acontece? Aí não tentei dessa vez, mas senti um alívio, não sei o que lá tal, e depois foi indo, né? só o fato de você ter pedido ajuda para sua família já te deu algum certo alívio? Demais. 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 Esse que foi, na verdade, assim, ao mesmo tempo que foi uma solução, me gerou outros problemas futuros. Porque aí foi quando, de fato, nessa ocasião, foi quando eu cheguei e falei assim, olha, eu vou assumir que eu tenho depressão, né? Então, cara, eu vou sair do armário referente à depressão. Tá bom. Essa questão a gente deixa para a gente deixa para outro dia. Depressão, Thiago, ó, Foco. Desculpa. Ele só tem que ter TDAH. se quiser trocar. Já mudou o assunto. Então, isso a gente deixa para outro dia. Mas, enfim, o que acontece? Aí eu peguei e resolvi, tipo, cara, vou sair do armário referente à depressão. Aí eu comecei, tipo, cara, eu chegava numa pessoa, a pessoa entrando em depressão, aí eu chegava e falava assim, cara, eu sei o que é isso. Eu tenho depressão, eu vou te ajudar. Calma aí, então você ajudando outras pessoas. Tentando ajudar, cara, você não entra começa- nessa. Então, assim, a parte de você ajudar alguém também potencializa a você começar a ser importante. Você começa a se sentir importante. Se você tá ajudando alguém, se você tá conseguindo auxiliar alguém. Não. Isso não foi bom. Não foi bom. Porque Caramba. assim, eu conseguia ajudar, de fato, algumas pessoas, conversava bastante e tal. Mas, cara, eu não sou psicólogo. E eu não sou psiquiatra, né? Certo. Então eu achava que ali naquele momento eu usar, de fato, até ajudou algumas pessoas. Teve pessoa que ficou, tava muito chateada, alguns acontecimentos e tal. Você vai, vou dar um apoio pra pessoa. Eu vou tentar fazer pela pessoa aquilo que eu não tive de diversas pessoas. A sua né? rede de apoio, né? Exatamente. Isso. Só que aí o que acontece? Futuramente começa, porque aí, cara, aquele tá um negócio. Aquilo começa a espalhar, né? Aquela história toda começa a espalhar. O Thiago tem depressão. O Thiago tem depressão. Você lembra do Thiago? Então, ele tem depressão. Só que isso começa a aumentar. Algumas pessoas, o Thiago tem depressão, pô, que Deus cuide dele, não sei qual tal. Mas tem outras pessoas que começam, porque sabe como funciona. Cara, o Thiago tem depressão. Qualquer momento ele pode matar as pessoas, ele pode surtar, porque Sim. não sei o que lá. Então aí foi quando também começou a questão do preconceito, que a gente falou no início. E isso pra mim foi muito ruim. Isso pra mim foi muito ruim. Porque eu sempre, até então, eu sempre me importava com o que os outros falavam, né? Então aquilo, de uma certa forma, ia me matando aos poucos. Entendeu? Aí foi quando nisso foi passar o tempo, a gente já chega no início do ano passado, né? E eu comecei a ter crises e crises. E as minhas crises, elas pioravam justamente quando eu chegava, por exemplo, próximo ao aniversário do meu pai. Entendeu? Mesmo já tendo alguns anos que ele tinha falecido. Então, cara, ao ponto de estar tomando banho e você começa a chorar. Entendeu? E, cara, aí você vai lembrando, aí você já não sabe se é só uma tristeza ou se tá envolvendo a depressão, e você já sabe que é depressão. Às vezes você tá, cara, do nada. Eu sou muito de levar o celular pro chuveiro, coloco música pra tocar. E, cara, aí você tá tocando uma música e do nada você começa a chorar. Às vezes não é nenhuma música triste, não é, cara, nada. E, tipo, você começa a chorar. Aí Então foi quando, cara, isso foi a minha pior fase da depressão, cara. Foi a pior fase da depressão. E
Aí eu peguei, nessa época eu tava afastado da psicóloga, né? Eu ia em outro psicólogo e já não estava indo, né? Tava falhando, assim, É. pra você buscar. E eu tava tratando nessa época a depressão, a ansiedade com remédios com florais, né? Não tava tratando diretamente com, que faz bem também, não sou contra o uso de floral, né? Certo. E o que que acontece, cara? Aí eu comecei a ir ladeira abaixo, né? Eu comecei a ir ladeira abaixo. E, cara, Deus agiu muito na minha vida nessa época, entendeu? E tanto que eu só tô aqui, cara, por causa de Deus, né? E... Pode falar, né? Pode. Claro. Porque assim, vamos lá. Matheus, essa parte você corta. O que a gente tá falando aqui é sobre tudo que você teve de causa, tudo que causou, como chegou. Agora a gente precisa saber também que hoje você é uma pessoa reestruturada. Sim. Então a gente precisa saber o que levou a você também. Pode ser que não esteja curado completamente, né? Como você falou, deixa adormecido, mas hoje você tem um controle sobre a doença. É porque é o seguinte, ó, existem várias pessoas, vários estudos, né, sobre a depressão. Tem gente que vai debater que a depressão tem cura, entendeu? Cara, pessoas que eu confio, que são que trabalham, né? Inclusive a minha psicóloga, minha atual psicóloga, é muito claro de que a depressão não existe cura. Entendeu? Uma vez diagnosticado, é como a pressão alta. Você vai ter depressão pro resto da sua vida. É um tratamento. Exatamente. Só que o que acontece? É diferente da diabetes, ou se você tiver uma pressão alta. No seguinte ponto. Ela silenciou, cara, você não vai mais tomar medicação. E você vai viver sua vida, só que uma vez diagnosticado, você faz parte dos mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Entendeu? Cara, isso é muito complicado, por quê? Porque a gente tá vivendo uma era, uma geração mimimi, né? E essa geração mimimi tá deixando muita coisa precoce. Tem muita doença. Inclusive, existe um estudo da OMS que fala que em 2030 a depressão vai ser a maior doença mundial. Cara, aí você começa a ver, se você for pesquisar, você vai começar a ver que hoje você tem jovens de 18, 19, 20 anos que já se matam por causa da depressão. Enquanto antigamente, quando nós tínhamos 18, 19, 20 anos, você via casos de pessoas de 45, 50 anos de idade se matarem por causa da depressão. Geralmente, quando passasse por um processo da vida que deu fracasso no meu projeto de vida, aí as pessoas faziam isso, né? Sim. Quando você era jovem, como você não era conhecedor de tanta coisa, então você se dava o direito de errar. Hoje já existe Hoje parece que a criança tem que estar pronta, né? Já começa assim, o jovem tem que estar pronto. É porque hoje é o seguinte, vamos supor, você tem 3 filhos. Tem. Um de 12 e o menor tem quanto? O menor tem 4. Tá. Quando o de 12, ele tem tudo pra ter a mesma inteligência que o de 4 anos, né? Não por você, mas pelas mães. Isso, né? Mas o que acontece? Misericórdia, né? O desenvolvimento deles como criança, né? O de 12 era tão desenvolvido quanto o que tem 4 hoje? Não é, cara. Tá. Só que o que acontece é isso porque você tem a questão hoje de você ter fácil acesso a celular, Isso. né? Cara, eu com, sei lá, 7, 8 anos de idade, meu pai comprou um tijolão desse tamanho que quando dava certo de funcionar, fazia ligação. Entendeu? Quando dava certo. O jogo era de cobrinha, né? Não, nem tinha. Foi antes. Tá. Era aqueles Motorola desse tamanho, Certo. cara. Enfim, e foi antes até da lei do desarmamento, depois recolheram esse celular. Então, depois que veio o de cobrinha lá, o Snake, né? Então, o que acontece, cara? E o máximo que você tinha de um desenvolvimento era conseguir zerar o jogo da cobrinha, que não zerava nunca. Nunca, sim. Né? Era de eterno o jogo. E o que acontece? Hoje não. Hoje você vai pegar seu filho de 4 anos, ele vai colocar o vídeo que ele quer, ele vai girar, não sei o que lá tal. Isso, por um lado, é bom. Por outro, não. Se você pegar, tipo, vamos colocar de 2013, 10 anos. Segundo semestre de 2013 foi quando chegou o WhatsApp aqui no Brasil, né? Sim. E o que acontece? Começou muito ao acesso a smartphone, não sei o que lá tal. Em 2011 já tinha alguns smartphones e não tinha acesso à internet. Cara, os pais, para silenciar as crianças, começam a entregar celular para a criança. A criança começa a ter um acesso muito amplo ao mundo lá fora. Isso é prejudicial. Com certeza, expande demais, né? Exatamente. Você vê uma criança de 4, 5 anos chegar lá, pegar um celular e comprar um jogo. Que é sempre, geralmente é aquela situação assim, né? Que eu passo bastante por isso.
Meu filho falou alguma coisa, a mãe dele já fala assim, nossa, mas de onde que ele tirou isso aí? Às vezes não veio da gente, veio do celular que ele tá vendo lá. Sim. Sim, E não tem como policiar, entendeu? Às vezes o conteúdo que ele tá vendo, hoje a internet, antigamente tinha muito a questão da censura. Por mais que exista hoje, mas na internet ela dá uma liberdade para a criança fazer o que ela quiser, exatamente. tá? Não existe uma regra, né? Então, cara, isso na mão de uma criança que está ainda em desenvolvimento, cair um vídeo errado, algo errado, pode fazer um estrago muito grande. E ter acesso a informações que na nossa época a gente não Não tinha. tinha, né? Tinha que esperar, A gente, exatamente. a gente não tinha acesso a certas informações. Você vai ver notícia, ou você assistia na televisão, né? Que não era nem a antena digital, né? Como é hoje. Nossa, Ou era jornal, papel. Uhum. Eu lembro Do eu na outro infância. dia ainda, né? Sim. Eu lembro na infância, quando começou a chegar o jornal, era o Diário Popular, cara, que começou a vir colorido o jornal. Nossa, que era um negócio, nossa, tá vindo colorido agora a impressão. Então, assim, hoje você acaba, até acho que a tecnologia talvez ajude isso, ajuda a desenvolver a inteligência da pessoa, no caso da criança. Então você vê que seu filho de 4 anos, ele desenvolveu muito mais rápido do que o de 12, porque Sim, eram claro. épocas diferentes, mas também tem os malefícios disso daí, né? Então começa a ter acesso a outras coisas muito precoces e pode desenvolver diversos outros problemas. Exato. Isso é uma opinião minha. Então, isso exatamente. Como antigamente, nosso processo era muito mais demorado, a gente ia tomar consciência de muitas coisas na fase adulta. Hoje, a criança, então, com 4 anos, ela já tem informação demais, ela vai evoluindo cada vez mais. De repente, por isso que está diminuindo cada vez mais a taxa de suicídio, porque é muita informação. Aumentando a taxa de suicídio, diminuindo a idade. Exatamente. A faixa etária. Então, por que de repente, cara, espero que não, mas por que de repente daqui 10 anos a gente não vai ver de repente crianças, adolescentes, pré-adolescentes com a idade o que o seu filho tem hoje, tentando tirar a própria vida? Entendeu? Por que não? Porque tem muita coisa que está se tornando comum. Quando você fala de doença, está se tornando comum. Né? Você vê a quantidade de pessoas com depressão, diagnosticadas com depressão crescendo, é assustador. E é o que eu E a falo. idade, né? Sim. E eu falo, tipo assim, a depressão, ela mata. A depressão, ela mata. Uhum. A depressão quase me matou. Faltou pouco pra depressão não me matar. E você Entendeu? disse que teve mais do que uma tentativa. Né? Foram 8 tentativas de suicídio. Nossa. Não vou citar como foram, porque eu não vou dar uma aula de suicídio aqui. Tanto que se eu fosse Não, bom nisso, pra ponto de dar aula, eu não estaria aqui pra dar aula. exatamente. Bom que você não é né? bom, hein? Ainda bem que eu não sou Ainda bom. bem. Você diagnosticou a depressão em que ano? 2017. 2017. E E só- isso tem a ver com. Teve a ver com essas questões familiares? Não. Ou teve a ver alguma coisa com relacionamento também? Não, na verdade, o que acontece? Foi uma coisa que tem a ver. Hoje eu acredito, o Jefferson, que a minha questão da depressão ela veio através do TDAH, né? O TDAH ele acaba desencadeando outras coisas, impulsividade, em diversos outros pontos, né? Só que o TDAH foi o que eu descobri por último, né? E tanto que eu falei, cada hora eu descubro tanto, daqui a pouco eu descobri que eu não sou eu, né? Porque, Vai mas sair do armário. da depressão. Daqui a pouco volta. Para, gente! O que Já acontece? muda a voz, né? Vamos parar, isso a gente deixa para outro dia. Mas o que O acontece? assunto O assunto é depressão. Não mudança, né? De gênero e tal. E o que acontece? Eu vim descobrir o TDAH, né? E depois eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira. Primeiro que quando você começa a tratar o TDAH, você começa a ver as coisas de uma forma muito mais clara, né? Você acha que se você tivesse descoberto o TDAH primeiro do que a depressão, talvez você teria um controle melhor sobre a depressão? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. No meu caso, eu tenho certeza disso. É que assim, o problema é que muita gente que vai acabar assistindo isso aqui vai falar assim, então eu tenho TDAH, eu sou TDAH. Não. Às vezes você não tem nem depressão. Sim. Entendeu? É que nem muita gente vai lá, tá com uma unha encravada, entra no Google, unha encravada, câncer, tipo, no pâncreas. Não, Tipo, exatamente. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que tem que procurar um profissional. É assim, ó, vamos. É que você chegou no lado mais obscuro, digamos assim, de um pensamento negativo, que é a questão da depressão, Sim. né? Mas isso aqui é para identificar também os homens que estão assistindo, os caras que passam, por exemplo, o que eu atendo bastante, os caras que passaram por uma perda de um relacionamento.
é o que mais liga, né? Isso aí, porque é a perda da admiração de uma outra pessoa, esperando a validação de alguém. Você tinha comentado algo sobre isso, né? A validação das outras, assim. E o que acontece muito com os mentorados lá que eu atendo é sobre isso, é a validação de outra pessoa. E aí desencadeia, assim, o estágio do cara ficar deprimido. Mas não quer dizer que seja a depressão, né? Então, qual que é a situação? O ser humano em si, ele aguarda a aprovação de um terceiro. Cara, não tem como, né? Você vai prestar um serviço, você espera que esse serviço, que a pessoa que você prestou esse serviço goste do serviço. Você vai receber a gente aqui no seu espaço, você espera que a gente goste do seu espaço, porque senão a gente não vai voltar no seu espaço, né? Eu espero que você goste da minha companhia, senão você não vai querer que eu volte aqui. Então é mais ou menos assim que funciona. E o que acontece? E isso é um mal do ser humano, porque, cara, como cristão, eu fui aprender e foi isso que virou uma chave em mim, que foi em abril do ano passado. Foi quando eu tive uma lição, foi de um bispo, né? O bispo Jair. Vai assistir Dá com um certeza. abraço aí, né? Ainda bem que você lembrou o nome dele, né? Não, eu sou TDAH, mas também não sou esquecido. Né? Ele me recebeu um dia e nós conversamos. Ele chegou nesse dia, cara, foi dia 19 de abril do ano passado. E eu tava tendo minha pior crise, tinha acabado de passar a Páscoa, o domingo de Páscoa. Então, dia 19 de abril caiu numa terça-feira. E no domingo, tinha sido o domingo de Páscoa, que foi adiado, né? E eu já tava decidido que ali era o fim pra mim, né? Eu falei, é o fim, então... cara, comecei a me despedir das pessoas que eu amava ali de uma forma velada, sem as pessoas perceberem, entendeu? Fui visitar meu avô, enfim, cara. E, cara, quando foi de noite, o bispo chegou e falou assim, olha, vamos conversar na semana, né? E quando foi na terça-feira, a gente tinha marcado de na terça-feira eu ir lá, segunda-feira, uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, eu acordei chorando, né? Eu acordei chorando nesse dia, na segunda-feira, eu marquei uma sessão com aí já a minha psicóloga, que é a atual psicóloga, uma pessoa maravilhosa. Manda um abraço pra ela também, viu? Vou mandar. Você só falou pro bispo, né? Por questão de ética, não vou falar o nome dela, mas é uma pessoa maravilhosa, né? E me atura já há um ano, né? Então é uma pessoa maravilhosa. Exatamente. Mas o que acontece? Aí um amigo meu, o Iago, é um irmão que Deus colocou na minha vida, relativamente muito mais novo que eu, tem 24 anos de idade, mas é um cara que eu devo muito a ele. Cara, ele, apesar de já ter ido algumas vezes até em igreja comigo e tal, mas ele não é frequentador assíduo, né? E o que acontece? O cara era incrível, porque quando eu tava nas minhas crises, parecia que ele adivinhava. Então ele pegava, ele entrava em contato comigo, e, cara, você tá bem, você não tá bem, começava a conversar. Então era, cara, direto isso. Às vezes a gente chegou a ficar 20 dias sem se falar, o que não era comum, né? E até por conta de um relacionamento que ele tava, que era um relacionamento abusivo, ele era a vítima desse relacionamento abusivo. E o que acontece? Mas era eu não estar bem, ele entrava em contato comigo. Então o que acontece? Nessa segunda-feira eu acordei chorando. Aí eu pedi pra minha psicóloga pra adiantar a minha sessão com ela. E, cara, eu fui pra lá, minha sessão com ela, minha consulta tem 45 minutos, nesse dia demorou quase 2 horas. Caramba. E eu chorei de ponta a ponta nessa consulta. Eu falava, eu não sei mais quem sou eu. Eu não sei qual que é a minha identidade. Cara, pra um cristão, né? Cara, você não saber a sua identidade, porque uma coisa é você falar assim, pô, o que tá escrito na sua identidade? Cara, minha identidade tá escrito Jefferson, minha identidade tá escrito André, minha identidade tá escrito Tiago. Cara, pra nós cristãos, a minha identidade é o seguinte, eu sou filho de Deus. Cara, eu não sabia mais que eu era filho de Deus, eu não sabia mais que eu era o Tiago, eu não sabia mais nada, eu não sabia mais quem era eu. Então o que acontece? Eu saí de lá, e ela, Tiago, eu vou te afastar do seu trabalho. Cara, não tem... O que você quer fazer? Eu vou te encaminhar pro psiquiatra. E eu não. E saí de lá, uma colega minha de faculdade, cara. Ela viu uma postagem minha no Instagram e ela me chamou, você tá bem? Ela nunca falava comigo, entendeu? E ela chegou e falou assim, você tá bem? Eu falei, não tô. E tentou conversar comigo, não sei o que lá. Tipo, cara, por uma foto que eu postei, ela percebeu que eu não tava bem. Então, tipo, cara, é quando você já não consegue mais nem usar a máscara e fingir que você tá bem. Você não consegue mais
Porque muitas vezes você mascara aquilo para que as pessoas não percebam que você não tá bem. E, cara, eu fui embora aquele dia e tal. E depois cheguei em casa. Eu sei que, assim, deu acho que umas 4 horas da tarde, cara. O Dani, que é o meu líder hoje, né, no louvor da igreja que eu congrego, canta mal, cara. Canta muito mal. É bom deixar avisado pra gente não ter que... né? Não corta essa parte, não. Eu quero mostrar pra ele porque ele canta mal. Cara, um moleque sensacional também. Certo. Cara, ele conversou muito comigo. E muita gente falando assim, cara, não desiste, não desiste, não desiste. Isso no mesmo dia que você conversou com o No mesmo bispo, dia. né? Não. O bispo ia conversar no dia seguinte. No dia seguinte. Né? E o que acontece? E na terça-feira eu falei, eu vou acordar melhor, né? Cara, eu acordei chorando, repetiu toda a mesma coisa. Eu falei, cara, eu não vou. Entra aquela situação, pô, você tá aqui, você não quer estar aqui, você quer ir pra lá, e você, quando você tá lá, você não quer estar lá. E, cara, é um negócio que é muito... Tipo assim, pra quem vive isso, Pesado, é né? uma loucura sem ser louco, entendeu? Você simplesmente não quer mais estar. Entendeu? É aí que você... Só que aonde? Não, você não quer estar. Não importa onde, você não quer estar, né? Então, o que acontece? Eu falei assim, cara, eu marquei com ele, eu vou. Tanto que eu cheguei atrasado lá. É normal isso, tá? Hoje foi um milagre porque eu vim bem que antecipado, bênção, mas né? é normal eu atrasar. E o que acontece? Aí pra quem me conhece, o Iago mesmo, o Iago fala muito, cara, você acorda cedo pra se atrasar com calma. É verdade, eu acordo 5 horas da manhã, mas eu chego atrasado do compromisso. Então, o que acontece? Aí eu cheguei lá, cara, o bispo chegou, me recebeu e na hora que ele pegou, falou assim, Thiago, o que está acontecendo? E eu falei, bispo, eu não sei mais quem sou eu. Falei, cara, eu não sei mais quem sou eu. Simplesmente eu não sei mais quem sou eu. E ele começou a conversar comigo, falou sobre o apóstolo Paulo, mas ele falou muito de lição de vida, né? E ele conversou comigo e ele chegou e ele me falou um negócio que é o seguinte, ele falou, cara, não dependa do amor das pessoas. O único amor que você não consegue viver sem é o amor de Deus. Uou. É o que eu falo para os meus mentorados, cara, assim, é a questão não só do amor, mas também da validação. Toda vez que você coloca a sua felicidade na mão de outro, é uma pessoa que não tem o mesmo pensamento que você, é uma pessoa que tem atitudes diferentes da sua. Por que as pessoas se decepcionam? Porque toda a sua parte de alegria tá no que o outro vai achar de você. Sim. E aí acaba complicando a situação. Então, cara, o bispo, ele é que a maioria dos psicólogos usam isso também, né, cara? Meu, não depender do amor dos outros, assim. Pra você ser feliz, como você vai ser feliz se você está esperando sempre do terceiro? Exatamente. E você tá esperando, e você vai fazer a sua parte quando, né? Cara, aí você vai chegar e vai falar assim, pô, eu tenho que amar primeiro, cara, amar a Deus. Cara, eu tenho que me amar. Eu tô amando a Deus, cara, Deus, ele fez a gente, ele criou a gente pra ser imagem e semelhança dele, Exato. né? Cara, mas se eu não consigo me amar, eu não amo a Deus. Em cima disso aí que você tá falando, Thiago, é bíblico, né? Sim. Aqui nós não estamos pregando placa, né? Sim, Religião, exatamente. nem Não, de nada maneira e tal. alguma. Mas nós temos a nossa crença, Sim. né? Nossa fé. O André falou isso no começo. E a Bíblia, ela fala assim, quando Jesus veio à Terra, né? Ele veio para cumprir a lei, tudo certinho e tal. E aí ele resumiu os 10 mandamentos em 2, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim. Como você vai amar o próximo se você Se você não se ama. É isso. Se você não se cuida? E não é egoísmo. Isso, eu acho, não sei se um dia a gente conversou sobre isso, mas eu sempre falo isso. Cara, não é egoísmo você se amar primeiro, você se cuidar primeiro. É muito bacana. Às vezes a gente tem, eu já tive esse personagem, não é personagem, mas esse jeito de querer ser o herói, de querer o salvador, de querer, tipo, não, eu vou ser pra essa pessoa isso, isso, isso. Mas, cara, não é ser você. Você não pode resolver os problemas dos outros, igual você falou. Pô, você começou a falar com as pessoas que tinham depressão. Cara, mas você já tinha o seu problema. Sim, Aí você pegava o quê? E absorver os outros problemas. exatamente. Mais ainda. né? Mais problema. Então você se vê numa figura como se você fosse o herói. É. Né? E, cara, você E você precisa tentar se cuidar. resolver. E na verdade, se você não era só nisso, porque, cara, eu resolvia o problema de todo mundo, de todo mundo. De todo mundo. Então, aquele tal negócio. Se você chegar hoje e falar, Thiago, olha, eu tô com um problema em tal coisa, é uma área que talvez você consiga me ajudar. Cara, se eu tiver tempo, eu vou. Só que eu não posso priorizar o seu problema. Exato. Eu tenho que priorizar o meu problema. Dá tempo de eu ver isso pra você, eu vou ver isso pra você. Só que eu não tinha essa separação, né?
E com isso, eu acabava esperando validação das pessoas. Aí, cara, você chega, tipo, pô, cara, eu fui falar. Cara, fui falar com o amor da minha vida, o amor da minha vida não quis falar comigo, entendeu? Ah, cara, eu tive um problema de relacionamento. Cara, na hora que eu mais preciso, as pessoas viram as costas. Cara, na verdade, o que acontece? Não é quando você mais precisa, as pessoas viram as costas. Pô, você teve um problema aqui, o problema tá aqui, não tem nada a ver com o outro daqui. Exatamente. Entendeu? Ah, porque, cara, eu tô com depressão, aí eu vou lá, ligo pro Jefferson. O Jefferson tá numa reunião e fala, Thiago, eu não posso te atender agora. Ah, porque quando eu mais precisei, o Jefferson não pôde me atender. Entendeu? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o que você falou do mimimi, né? Exatamente. Só que você acaba vivendo isso. Você acaba vivendo isso porque você tem ansiedade, você acaba vivendo isso porque você tem depressão e junto você é TDAH. Entendeu? E aí o bispo conversou comigo e ele... Cara, a gente conversou acho que umas 3, 4 horas. A gente conversou bastante, cara. Muito. Sessão aí, né? Você Cara, pagou um café depois, né? Não, na verdade, ele comprou algumas coisas lá pra servir um café na casa dele, eu morrendo de vergonha, cara. Real, assim, eu morrendo de vergonha. 4 horas, né? Cara, ele serviu a mesa assim. Nossa, a esposa dele, a pastora Raquel também, um beijão pra ela. Cara, o genro dele brincava, falou assim: cara, serviram coisas pro Thiago que eu não vejo aqui há anos. Enfim, também pessoas maravilhosas. Então o que acontece? Eu fiquei até sem jeito, mas aí nisso fui embora e tal, né? Ele ainda queria que eu jantasse lá. Ô, louco, aí, né? 24 horas de consulta. Saí de lá, liguei pro Iago. Cara, eu liguei pro Iago e... Cara, eu tava mal. Falei, Iago, pô, saí daqui agora e tal. E... Você saiu com algum conforto de lá? Saí como outra pessoa. Falei, eu saí daqui agora. Deu pra se encontrar? Demais. Por isso que eu falo, cara, assim, tem coisas que você não vai conseguir resolver sozinho. Eu falo isso pra maioria dos caras. Procure ajuda. É natural você procurar ajuda. Um especialista, que seja um orientador, um bispo, um pastor. O Iago é um cara que ele tem que usar uma camiseta quando ele tá comigo escrito fim do poço. Assim, cara, toda vez que eu preciso, cara, ontem eu precisei de um negócio e eu falei, cara, eu preciso resolver isso daqui, só consigo resolver amanhã, mas eu preciso resolver agora. E tinha que ser resolvido ontem. Iago, é o seguinte, eu chamei ele no WhatsApp, cara, se tiver dormindo, acorda, e eu preciso resolver isso. Ele falou, manda aqui que eu já vejo pra você. Entendeu? Cara, o moleque parece que tem 50 anos de idade. Tipo, uma cabeça assim fora do comum. Eu liguei pra ele, Iago, saí daqui agora, não sei o que lá, tô me sentindo melhor. Ele falou, pô, graças a Deus, não sei o que lá tal. E conversei um pouquinho com ele, desliguei o telefone. Tô indo pra casa, cara, comecei a orar. Porque eu passei por um momento que, cara, eu, pela minha fé, né, eu sempre falo assim, pô, eu converso com Deus. E Deus me responde de alguma maneira, né? Então, cara, eu peguei, só que eu não conseguia mais ouvir Deus. Então, eu tava numa situação tão ruim da depressão, cara, que nem o Deus que eu servia, que eu ia na igreja. Então, peraí, cara, você tem psicólogo, você tem psiquiatra, você tem amigos, irmãos, né? Cara, você tem família, né? E você tem a pessoa que você ama. Cara, você tem Deus, você vai na igreja. Por que você não tá conseguindo sair da depressão? Né? Aí, beleza, eu peguei e fiz uma oração. E eu falei assim, Deus, me dá uma prova da vida, né? Cheguei em casa, fui comer, o último pedaço de tapioca, minha mãe mandou uma mensagem pra mim e falou assim, filho, eu chamo o Uber aqui que a sua sobrinha tá nascendo. Dia 19 de abril do ano passado. Cara, fui buscar minha mãe correndo, vamos pra lá, não sei o que lá, vamos lá pro paraíso e tal. E, cara, beleza, minha sobrinha nasceu. E a partir dali, cara, foi incrível, porque assim, eu comecei a perguntar muita coisa pra Deus. Falei, começou a falar comigo, agora responde, né? E, cara, aí você quer cobrar, você confunde as coisas, você quer cobrar de Deus. Na verdade, ele tem que cobrar de você. E, cara, aí eu comecei a viver o extraordinário. Falar, foi fácil? Claro que não. Você se permitiu, assim, questão de... Quando você fala ouvir Deus, é ouvir Deus aquilo que você quer ouvir? Ou não, você está disposto a ouvir exatamente o que ele quer dizer? O que ele quer dizer. Porque, por exemplo, cara, janeiro meu avô faleceu, né? E a gente tava até conversando agora há pouco sobre isso. Sim, sim. Cara, eu cheguei lá hoje com outra percepção, tratando TDAH, não sei o que lá e tal. Cara, meu avô internado, sempre fui muito grudado com ele, né? Um cara maravilhoso, safado que só, que ele não esteja me ouvindo. E o que acontece? Cara, eu cheguei, ele já no hospital, a gente já sabia que ele ia falecer, né? E a não ser que Deus agisse na vida dele, e eu fiz uma oração, cara, que é muito comum e todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso, né?
As pessoas, na verdade, só falam, né? Mas não meditam. Não vivem aquela oração. E aí, cara, no dia seguinte, meu avô foi entubado, né? Beleza, tipo, e cara, quando foi no outro dia, eu tava dirigindo 8 e pouco da manhã, trabalhando, e eu senti um arrepio. Era 20 para as 9 da manhã, senti um arrepio, não sei o que lá tal. Quando foi um pouco antes das 10, um tio meu me ligou e falou: onde você tá? Eu falei: pô, eu tô aqui no Jardim e tal. Ele falou assim: pô, encosta lá no Hospital Adventista. Encosta lá no Hospital Adventista, tal, que ligaram lá pedindo pra família comparecer, já sabia que meu avô tinha falecido, né? No horário que eu senti o arrepio. E o que acontece? Aí a gente foi fazer a correria, no dia seguinte ele foi enterrado. Chorei na hora que ele foi enterrado, mas foi completamente diferente. E ele foi enterrado no mesmo jazigo onde estava enterrado meu pai, e o corpo do meu pai e o corpo da minha avó. Poderia né? ser, se você não tivesse hoje ter conhecimento sobre sua doença, talvez poderia ser o pico mais forte da sua vida Sim. para você cometer. Porque eu tava revivendo aqueles outros 2 sepultamentos ali. Imagina, você vai estar revivendo o sepultamento da sua avó, do seu pai e do seu avô, potencializou demais. Muito. Mas olha só que, assim, com você conhecendo hoje a sua doença, você sabe o que poderia ligar a faísca, né? E não só isso, porque aí eu entendi a oração, eu vivi a oração. Porque você chegava e falava assim: venha a nós o teu reino. Ou seja, vem agir aqui, né? Sim. Seja feita a tua vontade, não a minha. Aqui na terra ou no céu. Pô, Deus veio, né? Operou, foi feita a vontade dele lá no céu. É Entendeu? fácil respeitar a vontade de Deus? Não é, né? Cara, aí que tá. A gente quer tudo do nosso jeito. A gente quer fazer. A gente quer ser o próprio Deus, né? Então, aí que tá o problema, nossa vida. né? Quando você passa a entender que você se você entregar pra Deus aquilo que ele pede pra você, né? Isso a gente não tá falando de financeiro, cara. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode abrir 20, 30, 40 igrejas, entendeu? Cara, se você não for servo de Deus, cara, não adianta você montar 40 igrejas, entendeu? Cara, você não vai viver aquilo que é extraordinário, você não vai viver o novo, né? Cara, você vai viver pedindo ajuda pra Deus, né? E não é que ele vai esquecer de você, mas você não vai colher aquilo que você merece, porque ele tem o melhor pra você. Mas é o melhor que ele tá enxergando como melhor. André, no dia que você montou a sua empresa, cara, a ideia foi de quem? Assim, cara, assim, foi a oportunidade, foi aparecendo, né? Tá. Mas foi minha, assim. Não foi. Não? Foi de Deus. Sabe por quê? Deus já tinha feito todo o projeto quando ele colocou na sua mão, você só executou. Entendeu? Se ele não tivesse planejado pra você, você não tava lá. Se ele não tivesse planejado, você não tava aqui. Entendeu? Então, assim, ele colocou aquilo nas suas mãos, você executou. Qual que é o problema do TDAH? O TDAH começa a executar e para. Só que assim, vamos lá. É bom a gente conversar sobre isso, porque Deus, ele faz um planejamento. Mas até as desgraças da nossa vida está dentro desse planejamento. Porque isso aí é algo que para libertar o pessoal. Porque às vezes a maioria das pessoas pensa o quê? Não, Deus só vai dar o bonito, só o que tá aqui. Não, o que funciona. Não, tem que esperar. Não, mas será que não é para te trazer algum significado aos problemas da sua vida hoje? Ou apenas, vamos lá, a perca de um emprego, a perca de um amor? Será que não é para te trazer alguma referência? Porque eu entendi isso na minha visão. Eu tive a dependência emocional. Depois de tempos, eu fui entender o propósito daquilo que tudo que eu passei. Quanto tempo você gritou desesperado por causa da dependência emocional que você achava que você não tinha ajuda? Uns 8 meses. Tá. Não é pregação que eu vou falar, mas é bíblico. Mateus 11, 28. Quando Jesus vai lá e chama Pedro, fala: vem até mim, né? O que acontece? Pedro, ele começa a caminhar, né? E ele começa a entrar em desespero, né? E ele começa a gritar por Jesus, né? Que é o normal. Se eu chegar agora, o Jefferson começar a me agredir, cara, você tá distante de mim, eu vou começar: André, me ajuda, né? Sim. O que acontece? Você vai pegar e você vai vir me ajudar, né? Beleza. Se você vem me agredir, eu vou chegar e vou falar assim: Jefferson, me ajuda, né? O Jefferson, ele não vai precisar vir até a mim. Ele já tá próximo. Ele já tá do meu lado. A palavra fala que quando Pedro vai lá e grita por Jesus, Jesus ali estende a mão, porque ele estava do lado. Você entendeu? Então o que acontece? O problema é como o nosso desespero, o quanto a gente deixa Deus de lado, entendeu?
E uma coisa é fato, porque também é a palavra de Deus quando fala que no mundo tereis aflições, mas eu estarei contigo, porque eu venci. Cara, ele não fala que ele vai vencer o mundo. Olha, tamo junto, a gente vai vencer junto. Não, ele fala, eu venci. E nem que vai ser fácil, né? Pra você Sim, vence ele já quando fala. Você tem uma disputa, né? E, Uma e luta. outra, e eu vejo o seguinte, porque depois eu comecei a ajudar muita gente, né? Eu não sei até quando isso vai durar, mas hoje eu ajudo muita gente, por exemplo, num louvor que eu vou tocar. Cara, eu ajudo muita gente quando eu tô, cara, falando de Deus, ou quando eu tô conversando sobre a depressão, às vezes não tô nem falando de Deus, entendeu? Mas entra naquele exemplo que eu dei pra você lá antes da gente gravar, né? Cara, essa mesa, antes de ser mesa, era uma árvore. Cara, daria pra você colocar uma árvore aqui a gente fazer o podcast? Não. Não, precisava ter uma mesa. Agora, isso aqui não deixou de ser madeira. Não deixou de ser aquilo que compõe a árvore. Sim, Entendeu? Agora, pra isso ser uma mesa, o que precisou acontecer? Por um Precisou processo. passar um processo. Precisou ser moldado. Entendeu? E se tornou a mesa. Você imagina só que há 30 anos atrás eu comecei a aprender a tocar violão, né? Não aprendi até hoje. Mas tá meia Mas a gente boca, tenta, né? Eu não consigo pegar, eu sou TDAH, mas Dá pra fazer dó, ré, mi, fá. Aí o que acontece? Cara, eu imaginava que um dia eu ia tocar a palavra de Deus, Ministrando e tal. atingir pessoas com isso. Cara, às vezes você não dá nada. Então, tipo assim, hoje, o que eu vivo hoje, por exemplo, não é o que eu vivi há 2 anos atrás. Entendeu? Cara, às vezes a gente tá conversando aqui, a gente tá fazendo esse bate-papo, e, cara, alguma coisa que a gente tá falando ali tá tocando ali. Sim. Tá tocando em quem tá ali atrás da câmera. Entendeu? Então, o que acontece? Cara, e você vai atingindo as pessoas. Entendeu? Muita gente me procura, e é um negócio até incrível, cara, porque aí depois disso, o primeiro mês que eu comecei a ajudar as pessoas, eu sei que lá, cara, eu tive 90 mil acessos numa conta do Instagram. Entendeu? E, cara, eu tive que manter, inclusive, eu consegui essa intimidade pelo sigilo da conta, porque se a pessoa souber quem tá do outro lado, a pessoa não fala. Sim. A pessoa acha que ela vai ser criticada. E, cara, ali você tem de tudo. Você vai ter a pessoa que é cristã, a pessoa que é da Umbanda, você vai ter a pessoa... você vai ter o heterossexual, você vai ter o homossexual, cara, você tem... Cara, 1 milhão de pessoas com depressão, porque a depressão não vai escolher. Você tem pessoa rica, você tem pessoa pobre. Cara, essa não é a questão pra depressão. Sim. Entendeu? Você tem depressão? Então, não fui diagnosticado. Perfeito. Profissional, então... Você tem depressão? Também não fui diagnosticado. A questão é que ninguém sabe, de fato, até ser diagnosticado, se tem ou se não tem. Sim. Agora, comecei a ajudar muita gente. E conversando, não sei o que lá, tal, beleza, você começa a atingir muita gente. Cara, eu entendo como um processo isso, né? Cara, hoje o meu pastor, o pastor Caio, a pastora Gabi, pessoas também abençoadas de muita luz, que me ajudam demais. O que acontece? Eles falam muito sobre isso, sobre você viver o processo para você viver o novo, né? E, cara, e é verdade isso daí. Então, assim, hoje eu entendo que Deus me colocou nessa situação para aprimorar e poder ajudar as pessoas. Sim. Entendeu? Eu sempre falo que tantos problemas, tanto as derrotas e a vitória é para ter 2 coisas na sua vida. A derrota para você aprender e aquilo ser um valor na vida das outras pessoas. A vitória também para você aprender e ser um valor na vida das outras pessoas. Porque você passando pela derrota, você passou pelo processo e você não vai falar daquilo, você vai falar sobre aquilo, porque você passou. Entendeu? Da mesma forma que é uma vitória. A vitória chega para você transbordar aquilo que você venceu para as outras pessoas. Então a gente tá aqui para socializar, entendeu? A gente é um espelho para as Sim, outras pessoas, né? Eu consegui desapegar tanto. Cara, eu tinha manias, por exemplo, cara, não tinha uma mensagem sem ler no meu WhatsApp. Caramba. Vou te Alguém dar meu mandou celular pra mensagem. você porque, tem meu, 96 fora as Cara, arquivadas. eu tenho quase 40 hoje, tipo assim, Tá fora arquivado, entendeu? Então, cara, hoje eu consigo ter um momento pra mim, falar assim, cara, você vai relaxar, entendeu? Isso é importante. Mas antes eu era preso com isso daí. Então, cara, não, mandou. E isso era um problema muito grande, porque às vezes você responde sem pensar. O responder sem pensar te traz problemas. Você vai falar algo que você poderia não falar, mas você também vai ouvir algo que você não gostaria de ouvir. Sim.
Você entendeu? Então, cara, tudo isso fez parte do processo pra eu poder viver o que eu vivo hoje. Hoje você pode dizer assim que você tem uma qualidade de vida. Você é assim, feliz? Você é feliz. Hoje você é Sou. feliz. Mesmo com os problemas. E você está feliz? O problema é normal. Hoje Faz eu tô parte. feliz. Hoje eu tô feliz. Bens. Não por você. Tô ali, ó, o Matheus Sim, ali, ó. O Matheus tá cutucando a unha ali, mas tá tudo bem. É. Mas eu tô feliz, cara. E é uma felicidade diferente do que a felicidade que eu vivia antes. Porque antes, de fato, eu sempre fui muito brincalhão. Ponto. Eu sempre fui muito brincalhão. Mas a questão era, essa questão de ser brincalhão, cara, eu chegava, 2 anos atrás eu sentaria aqui, a gente ia brincar, depois eu ia entrar no meu carro lá embaixo e A ia história do começar a palhaço chorar. triste, né? Sim. A história do palhaço triste. Eu ia começar a chorar, talvez pensar em suicídio, talvez não, porque não era um pensamento de todo dia. Cara, não era um pensamento de todo dia. Eu tinha alguns momentos que eu conseguia falar assim, olha, eu acho que agora eu tô bem. Mas era eu acho que agora eu tô bem. Não tinha certeza. Não tinha certeza. Não tinha certeza. Então, o que a gente poderia resumir aqui é que a depressão dá pra gente adormecer, a gente vai ter problemas, mas o mais importante é você ter conhecimento na sua vida, né? Porque eu acho que porque existiu algum medicamento que você tomou, claro que o medicamento é super importante, mas não foi o que te causou mais impacto na evolução da sua vida, não foi você encaixar as peças no seu devido lugar na sua mente? Sim. Mas assim, o que as pessoas têm que entender. O medicamento, se for prescrito por um profissional, Sim, claro. ele é essencial, entendeu? Ah, mas por que você falou de Deus? Cara, entenda o seguinte, só existe aquele profissional porque Deus também preparou ele, Sim, entendeu? claro. Então faz parte de um conjunto. Vá a um profissional, diagnostique e faça o tratamento, que seja diagnosticado e Sim. faça o tratamento que aquele profissional prescrever. Ponto, né? As pessoas falam assim, mas eu não consigo ir no médico porque o SUS é complicado, porque não sei o que lá. Cara, vai no doutor consulta, sai mais barata a consulta, você vai passar no psiquiatra uma vez por mês, depois uma vez a cada 2 meses, ou depois uma vez a cada X meses, entendeu? Cara, é um valor ali, é irrisório o valor. As pessoas querem resolver o problema Procure sozinho. o tratamento. Agora, entenda que isso é uma coisa que eu vejo muito no meu projeto, cara. Que é o seguinte, até em meio a cristãos. Aí você fala assim, pô, mas você acredita em Deus? Eu creio em Deus, né? Beleza. Cara, aí a pessoa fala assim, mas você se tratou, você tá bem da depressão, né? Sim. Mas eu não acredito que isso vá acontecer comigo. Entendeu? Então isso se torna um problema muito grande. Porque aí você começa, cara, por que Deus vai agir diferente pra você e não agiu diferente pra mim? Então você tem que estar aberto a isso. Você tem que entender que... Cara, eu conheci uma pessoa, eu ajudei uma pessoa no projeto, que essa pessoa era o seguinte, cara, ela viveu alguns anos com um rapaz, tipo assim, tiveram um relacionamento e resolveram casar. Casou, ficou 1 mês casada, né? E, cara, saiu fora, não se separou, mas não se divorciou, mas foi morar, acho que com a mãe, foi alguma coisa do tipo, né? Ela tentou 2, 3 vezes viajar pro Nordeste, não sentia vontade. Cara, depressão no nível hard, né? Cara, comecei a conversar com ela, dar ouvido pra ela, conversar com ela. Cara, ela foi viajar, curtiu demais, viu que a vida dela não ia acabar. Ela virava e mexia, ela falava assim, Thiago, mas e se voltar minhas crises? Cara, não vai voltar. Tenha fé, você é cristã, não vai voltar. Entendeu? Cara, se a pessoa não é cristã, eu não vou ficar, pô, vou te converter agora. Cara, se quiser, né, vai na igreja. Mas assim, cara, entenda que independente se você vai se converter ou se você não vai se converter, essa não é a questão. Mas que você tem uma prova viva de que a depressão, ela dá pra ser tratada. Sou eu. Eu vejo assim, ó, que eu não sei qual que é a estatística para depressão atingir pessoas que creem em Deus e pessoas que não creem em Deus. Mas existe aquelas pessoas também que não acreditam em Deus, Sim. né? E que têm a depressão. Então a questão só da fé talvez não vincule a nada, Não. né? Mas simplesmente o que a gente poderia falar para essas pessoas? Que assim, não tem a questão da função Deus ali na vida dela. Cara, eu falo uma coisa pra todo mundo, André. Assim, hoje, cara, eu não sinto mais que a depressão possa me matar. Mas cada pessoa que eu ouço, cara, e isso é uma coisa que me dói muito falar sobre isso, cara, mas eu vou falar. Hoje, quando eu fico sabendo de algum caso que alguma pessoa com depressão, ela se matou, parece que é um pedaço de mim que morre, cara. Entendeu? Porque, cara, não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Você viver a depressão, ela não é fácil, cara, mas você conseguir vencer a depressão,
Cara, é um sentimento que... Cara, ele é fora do comum, cara, assim, é um sentimento de superação. É diferente de você, por exemplo, nesse projeto novo que você vai emagrecer, não sei o que lá e tal. Sim. Cara, você vai ter, tipo, um sentimento de, pô, consegui, venci. Mas, cara, a depressão, que é um negócio que ele mexe, tipo, literalmente com a sua vida, cara, porque você se sente um nada. A depressão ela atrapalha no seu trabalho, ela atrapalha no seu convívio social, atrapalha em tudo, cara, entendeu? Então, eu falo pras pessoas assim, cara, você viver com a depressão, você viver com a ansiedade, cara, não é fácil. Mas não desiste, cara. Não desiste, entendeu? Procura pelo tratamento, processo. passa pelo processo, entendeu? Não é um processo rápido, cara, porque é diferente, vamos supor, você tomar um remédio para depressão ou você tomar um remédio para uma medicação para TDAH. A medicação, qual que é a diferença? A medicação TDAH vai fazer efeito na hora para você, entendeu? Da depressão, ela vai demorar alguns dias, mais de semana para ela começar a fazer efeito, entendeu? O que você vai ter um efeito imediato é se, de repente, por uma questão de ansiedade, você tomar um calmante, por exemplo, não adianta fazer efeito depois de 20 dias, né? Mas para depressão demora alguns dias para começar a fazer efeito. E, cara, não são fáceis, né? Tem gente que fala assim, pô, eu vivo com depressão há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, cara, eu vivo com depressão há 5 anos. Cara, não importa. Cada um tem o seu tempo, mas não desiste, cara. Desistir, né? Não desiste, porque A vitória pode estar São etapas. no final vale a pena. daqui 2 dias, daqui 3 dias, daqui 1 mês, né? A vitória chega, né? Chega. Eu sempre falo assim, a pessoa que tá com esse tipo de problema e ela toma essa atitude de tirar a própria vida, por exemplo, a gente já viu aquele desenho, né? O cara tá com a picareta assim, tá para chegar no tesouro, mas a pessoa desiste ali porque tá cansada por causa do processo. Então, mas é esse processo que você está sofrendo que vai fazer você chegar na sua vitória. E com certeza, por exemplo, hoje, por você ter passado anos por esse processo sofrendo, hoje você é um cara muito mais forte, porque você passou mais tempo sofrendo, apanhando aquilo lá. Talvez você não soubesse lidar, por exemplo, digamos que você tenha se curado na depressão no seu primeiro start lá, que você teve, na morte da sua avó, por exemplo. Talvez não foi suficiente. As dores que você veio apanhando e passando, sofrendo, buscando ajuda, sofrendo. Hoje você sim consegue lidar. Porque chegou um estágio em que você teve um potencial, em que você foi enterrar o seu avô junto com o seu pai ali e sua avó ali, poderia ser um grande potencial. Podia ser um gatilho. Um gatilho muito foda grande. para você fazer algo, assim, grandioso, né? Assim, pro mal para sua vida, né? Não, enterrou meu avô, já diferente tipo, da minha avó e do meu pai, que ali, o corpo ali estavam enterrados, né? Sim, Lá, sim. quando faleceu minha avó e o meu pai, eu caí assim, não caí fisicamente, né? Mas eu caí emocionalmente ali, pós-enterro. E diferente do meu avô foi sepultado, cara, eu montei na moto e fui embora, íntegro, Então, o que entendeu? a gente pode falar pro pessoal é o seguinte: não se abandone, independente da dor que tá passando hoje. Não desista. A dor acumulada, processo acumulado, vai te trazer uma vitória acumulada, né? Porque você superando a quantidade de dores que você está passando hoje, isso significa que você vai estar preparado para um montante de dores que pode acontecer no futuro. Sim, é que a questão da depressão, meio que pra finalizar, é que assim, não tem como, por exemplo, você monta um projeto. Não é o projeto. Você monta um projeto, por exemplo, para emagrecimento. Você vai chegar a pessoa todo dia, você vai ser um coach de emagrecimento lá. Vamos lá, olha, hoje eu tô aqui, você vai 3 lá. meses, que nem eu tô fazendo aí. Pô, vou pra esteira, não sei o que lá, tal. Não tá funcionando, viu, André? Mas tudo bem. Vai O que funcionar. acontece? Agora, Não adianta usar preto também, né? Eu tô usando preto agora, não dá nem aparecer na barriga. Que beleza. Desculpa. enfim. Cara, eu vou trocar, ficou vermelho. Eu vou trocar minhas camisas. O que acontece? Pra depressão, cara, é uma situação que é o seguinte: não adianta você chegar e falar pra pessoa, não, você tem que reagir. Cara, não depende dela. Não é? Entendeu? Sim. Você tem que sorrir. Não. Tipo, não mudou nada. Então, assim, é uma coisa interna. Por isso que eu falo, tipo, quando eu falo assim, pô, às vezes que eu quis cometer suicídio, eu não queria me matar. Eu queria acabar com a dor. Entendeu? Então, matar era o que ia resolver o problema. Era o que ia sanar minha dor. Então, por isso que eu falo, o que eu falo pra pessoa é o seguinte, não desista. E o principal, não desista de você. Você tá sentindo a dor, você vai tratar ela. Não desista.
E não é uma questão de fraqueza, porque ninguém chega num momento de fraqueza. A pessoa, pra ela pegar e se matar, a pessoa é forte. Cara. Cara, se você tirar a própria vida, a pessoa é forte. Sim, E aqui a gente não tá medindo força, se a pessoa é fraca ou se a pessoa é forte. Mas, cara, seja forte no intuito de aguentar a dor, tratar essa dor, porque no final vai valer a pena. Vale a pena. Vai valer a pena. Eu fiquei muito mal, cara. Eu não conheci. Uma amiga minha mora ali na verdade, colega, né? Ela mora ali na região do Vale, né? O que acontece? Ela casada com um cara, né? O cara muito bem sucedido, professor da área da odontologia. E, cara, dava aula, muito conhecido, tinha consultório, muito bem resolvido, estabilizado financeiramente. Cara, com depressão, e teve um dia que ela pegou, saiu, quando voltou ele tava morto. Entendeu? E eu não conheci ele, mas foi mais um pedaço dentro de mim que morreu. Aí você chega e fala assim, pô, e esses atentados que tá tendo escola, cara, não é depressão. Isso são outras questões psiquiátricas. Eu, como não sou profissional da psicologia nem da psiquiatria, não vou ficar, mas não é depressão. A gente pode até trazer algumas professoras pra gente conversar sobre esse assunto que tá em pauta, é interessante. Não, o que você pode entender, então, assim, o que eu queria que você me explicasse. Então, a depressão, o que faz a pessoa se libertar é ela passar pela dor e suportar o processo. Entender que a vida não vai ser fácil mesmo, entender que vai ter altos e baixos, mas ela alcança, sim, a vitória. Chega essa vitória, né? Chega. Porque a vitória que eu vou dizer pra você é que as pessoas pensam, no dia, que nem você falou, não é o dia tal, não, amanhã eu vou estar pronto. Não. Se você partir do princípio que todo dia você está pisando diferente, fazendo um passo diferente para buscar essa vitória, ela vai chegar. O que eu falo é que é o seguinte, não é nem a questão da pessoa entender que aquela pessoa vai ter um sucesso, né? Mas a pessoa, ela entender que para ela foi dado esse processo que ela tem que viver, de alguma maneira, né? Foi dado esse processo e eu comecei a lidar muito melhor com a situação, além da parte de ser cristão, mas quando eu comecei a procurar quais eram os meus gatilhos. Certo. Então, peraí, quais são os meus gatilhos? Meu gatilho é esse, meu gatilho é esse copo tá aqui e não aqui. Então, peraí. Então, esse copo vai ficar aqui porque eu preciso desarmar esse gatilho. Entendeu? Então, mas pra você conseguir fazer isso, não é fácil. Então, cara, não desista. Legal. Tem alguma consideração final, Thiago, para você falar pro pessoal, assim, para quem tá te vendo agora? Ou uma mensagem, assim, que você fala assim, você tá falando da questão do desistir. Mas para quem hoje não tá diagnosticado ainda, por exemplo, às vezes a pessoa tá passando uma dor lá, como a gente fala muito mais para homens, né? A pessoa tá passando uma perca de um relacionamento, por exemplo. Teve um problema lá de um relacionamento. O que você diria para essa pessoa, né? Hoje, assim, qual é o ânimo que poderia dar um start para ela, assim? Procurar um psicólogo. Porque assim, o psicólogo, eu tenho até muita vontade de cursar psicologia, né? Não sei se um dia eu vou cursar, mas o psicólogo, ele é o seguinte, cara, ele não mexe só com, porque a pessoa está doente. Não. Cara, o psicólogo, ele é bom porque ele vai trabalhar em diversos pontos, coisas que às vezes você nem enxerga. Certo. Entendeu? Então, o que acontece? Ele vai te ajudar. Por que o pessoal fala assim, a terapia de casal, né? Cara, eu recomendo muito isso aí para meus mentorados. A terapia de casal, ela é maravilhosa, né? Eu nunca fiz, mas a terapia de casal ela é maravilhosa. Mas por que ela é maravilhosa? Porque a terapia de casal não é para você fazer você ficar com a pessoa. É para fazer você a definir o seu relacionamento, se você vai ficar ou não com a pessoa da melhor maneira possível. Então, o que acontece? Quando você procura... E a terapia de casal ela é feita justamente acompanhada por um psicólogo, né? Quando você pega... E você tem psicólogos que não só vão fazer caso, mas você tem psicólogo que ele atende só você responsável, especialista em relacionamento, né? Por exemplo. Então, o que acontece? Mas ele pode atuar em qualquer área. Que nem quando você pega um advogado. Você tem um advogado... Ele é tributário, mas ele pode atuar em qualquer área, a área da família. Então, o que acontece? Procura um psicólogo porque vários pontos da sua vida que às vezes não estão alinhados, ele vai ajudar a alinhar. Ele vai mostrar pra você, olha, isso daqui... Eu não sou, principalmente depois que eu comecei com essa última psicóloga, eu não sou mais a mesma... Eu não tô falando da depressão, mas eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há um ano e pouco atrás. Como é importante. É muito importante. O psicólogo não é... A pessoa fala, mas eu não sou louco. Cara, não é uma questão de loucura. Não é loucura. As pessoas... Não é loucura. O preconceito é muito grande. É muito... A gente tem várias falhas.
A gente tem falhas que vêm da nossa infância. É. Entendeu? Então, cara, às vezes a forma que sua mãe te tratava, às vezes, cara, cria um jeito em você, um problema em você que você não enxerga isso hoje. Entendeu? Então, o que acontece? O psicólogo, ele vai analisar isso, ele vai te ajudar a melhorar. O segundo conselho que eu dou, o primeiro procure um psicólogo, principalmente quando você passa uma situação de separação, né? Quando você você perdeu o emprego, você tá há 20 anos no mesmo emprego, você perde o emprego, ali se tornou uma família pra você. A gente fica muito mais no nosso trabalho hoje do que em casa. Então o que acontece, cara? Você não tá bem, procura um psicólogo. Porque às vezes pode desencadear um problema maior e ele vai analisar isso, ele vai pro psiquiatra, não vai pro psiquiatra, vamos resolver isso, vamos tentar não sei o que lá. Cara, eu cheguei a pontos da minha psicóloga e falei, olha, você vai falar comigo todo dia pelo WhatsApp, todo dia eu quero um feedback do seu dia. Show. Entendeu? Então ela me dá um suporte, ela me atura muito. Eu faço isso com meus mentorados, eu falo assim, pode me chamar a hora que quiser, tá meu WhatsApp aqui, isso é importante. E o segundo ponto, não minta pro seu psicólogo. Isso que eu falo pros caras, eu falo assim, ó, você vai vir fazer a mentoria? Fala a verdade, Vem de coração aberto. Vem falar pra mim assim, eu quero ouvir toda a história. Se você traiu, se você foi traído, se você foi enganou, se você foi enganado, precisa ter esse coração aberto. Pra dar um norte, né? O cara chegar pra você e falar assim, André, é o seguinte, a mulher foi embora de casa, né? Beleza. Ela pegou as coisas dela e foi embora de casa, levou as crianças e não deixa mais eu ver as crianças e, cara, me bloqueou, não sei o que lá. Beleza, bacana. O cara só esqueceu de te contar que ele bateu nela. Exatamente. Então, assim, o cara tá se sabotando. O cara tá se sabotando. Se fazendo de vítima. Se fazendo de vítima. Então, o que acontece? Quando você chega no seu... Cara, minha psicóloga sabe de tudo, entendeu? Cara, se minha psicóloga ferisse o conselho de ética, cara, eu ia preso. Não chegava a esse ponto. Mas, assim, ela sabe de tudo. Então, assim, não se sabote. Porque quando você mente pro psicólogo, é que nem você mentir pro seu advogado ou pro seu médico, cara. Exato. Não tem como. Não acha a solução. Não acha a solução. Não minta. Então, procure um psicólogo. Cara, até pessoas que acham que tá tudo bem, que se puder, se tiver condições, procure um psicólogo, faz bem. Sim. Seja meia hora por semana, mas procure um psicólogo. 1 hora a cada 2 semanas, procure um psicólogo, porque faz bem. E não minta pro seu psicólogo, por pior que seja a situação, por pior que você julgue a situação, entendeu? Porque o psicólogo não tá ali pra te julgar, ele tá ali pra te ajudar. Exato. Ponto. Então, esse é o conselho... O conselho que eu dou pra todo mundo, os 2 conselhos. Procure um psicólogo e não minta pro seu psicólogo. Show de bola. É isso aí, cara. E aí, Jefferson? Cara, um bate-papo muito legal, muito construtivo, né? Falamos aqui sobre esse assunto, que é um assunto sério, um assunto da realidade, né? Do momento. Por conta da pandemia também, isso aumentou muito a depressão, esses casos e tal. E não só em relação ao trabalho, mas em questão ao relacionamento. Às vezes não pode ser, igual o André falou aqui, não é depressão. Você falou o nome aqui que me fugiu. Tem TDAH também. Também acredito que tenha, né? Você falou o nome aqui que é em relação ao relacionamento, né? Que o término do relacionamento, a pessoa fica... Uma fase deprê ali, digamos Você assim. falou um nome bonito na hora. Poxa, eu preciso descobrir agora. Bom, mas deve estar aí, né? Cara, e é muito disso, né? Então aqui a gente trouxe esse bate-papo para vocês, né? Para vocês abrir mais a mente, né? Buscar conhecimento. A gente tem que buscar conhecimento, ler, estudar, ir atrás. Isso faz bem para nós mesmos, né? O Com crescimento pessoal, em relacionamento, na vida profissional, isso é muito importante. É isso. Tem aquele filme, né? A Vila, do M. Night Shyamalan, né? Que não sei se vocês já assistiram, que fala sobre que o pessoal tá numa vila, né? Que assim, quem fundou a vila não queria que quem morasse lá fosse pro mundo exterior, assim, conhecer. Então o pessoal pensava que estava vivendo numa idade antiga e tudo mais. Quando precisou buscar ajuda, aí descobriram que estava dentro de uma falsidade. Por isso eu falo sempre da questão do conhecimento. Quando você vai aquilo para você não está conseguindo entender a sua dor nesse momento, porque você não está sabendo sobre ela. A partir do momento que você expande a sua mente e você adquire conhecimento sobre aquilo, pode ter certeza que você consegue moldar a situação e equilibrar o jogo. Cara, eu ouvi um negócio, na verdade, essa semana eu comecei a seguir um canal no YouTube muito legal, muito bacana. Para quem gosta de filosofia, é uma dica muito boa. Se chama Ludoviajante. E aí, em algum momento aqui, nós falamos sobre a felicidade, que a gente coloca a felicidade da outra pessoa e tenta ser validado, né? Sim.
E, cara, eu tava até comentando, tem uma amiga minha que a gente tem conversado bastante, ela que me indicou esse site, Esther, um abraço. Eu assisti um vídeo essa semana e ela postou ontem, a gente tava conversando sobre isso. Muitas vezes você coloca significado, ou coloca felicidade nas coisas. E aí no vídeo lá, eu vou até mandar pra vocês depois, fala assim, você não tem que colocar felicidade, você tem que colocar o significado. O que aí vai fazer mais sentido pra você. Entendi. E aí ele deu um exemplo assim muito legal, cara. Tipo assim, você tem duas lanchonetes. Em um lugar a batata é boa e no outro lugar o hambúrguer é bom. E aí se você escolhe o hambúrguer, você vai se arrepender porque vão falar que a batata de lá tava ótima. Mas aí se você escolhe a batata, vão falar que o hambúrguer era bom. E aí? Como que você resolve esse problema? É no significado. Ah, eu não vou querer esse hambúrguer porque o cara que é o dono desse hambúrguer, ele maltrata animais, ele bate, tem casos que bateu na família, coisa e tal. Então você põe significado, aí vai fazer sentido as coisas pra você. Que legal, cara. Muito bacana, né? Muito bom. Na verdade, tudo tem significado na vida. Né? É que a gente vive muito numa condição rápida. Então a gente não tem mais Imediatista. profundidade nas coisas. Então a gente não para pra pensar. Hoje, Exato. É difícil. hoje o vendedor pega a gente de calça curta, né? E se você não É, a gente busca, a você gente não compra tem- uma pedra e, puta, comprei uma pedra. Nossa, por que eu comprei isso aqui? Meu, várias vezes já aconteceu isso comigo. Quando eu sou muito ansioso. Eu chegava em casa, eu olhava seu equipamento, né? Por que eu Mas comprei? por que eu comprei isso aqui? Exato, Fui cara. tapeado igual o pica-pau, né? Mas é 14 pessoas enganadas. Isso, cara. Exato. Mas esse lance do significado é interessante, cara, Sim. para você fazer Pra tudo. até para tudo. Porque que acontece? Quando você fica muito superficial, você faz a escolha, por exemplo, do hambúrguer. Mas você vai estar pensando da experiência que tinha. Isso acontece até nos relacionamentos, viu? Sim. Porque o cara tá dentro de uma expectativa com uma mulher, mas aí fica pensando, mas aquela outra. Não, coloca o significado da importância daquela mulher que tá aguentando você, enchendo. Uhum. Pô, tá aguentando você sendo chato pra caramba, tá aguentando você, o seu bafo quando você levanta de manhã. Pô, assim, traga significado pra isso. Muitos casos de traição começa por a pessoa não ver o significado da outra que está do seu lado. Simplesmente começa a almejar aquilo que nunca tem. E nunca vai estar satisfeito. Por quê? Sempre almejando aquilo que não tá na mão. Exato. Bom, é isso, né? É isso aí, meu pessoal. Muito bom bate-papo aqui. Tiagão, entre obrigado vocês. mesmo aí, tá? Por ter vindo, colocado sua experiência aqui, ter dado a cara para bater. E eu que Tem agradeço muitos a oportunidade. homens que não querem falar sobre isso. Parem de ser preconceituosos, tá? Ser homem é ser homem, É não ser é? homem. Tem não, sentimentos, né? É, exatamente. O legal de tratar o TDAH pra mim, em várias questões eu comecei a deixar de lado, né? E hoje eu não me importo em falar. Então, é aquele tal negócio. Cara, eu soltei uma postagem agora esses dias, eu escrevi uma palavra errada. E eu escrevi porque eu tô escrevendo na pressa. Eu escrevi proteger e escrevi com J, né? E, pô, teve uma pessoa que eu tava falando justamente sobre a agressão física em relacionamento, né? Sim, sim. Lei Maria da Penha e tal, acho que você até viu lá. Vi, pô. E o que acontece? O cara pegou e o cara chegou lá e o cara foi comentar lá que não era proteger com J, que era com G, que não sei o que lá. Cara, eu só apaguei, eu nem respondi, entendeu? Porque eu falei, você vê, a gente chegou num ponto que, cara, a questão de... Eu escrevi correndo, eu tava dirigindo. Nem deveria, gente, eu não fiz isso. Mas o que acontece Eu cara... vou contar uma história engraçada. Eu escrevi aquilo lá e a agressão física a uma mulher, no caso, o cara que tava cuspindo na mulher... O significado da sua mensagem era melhor do que a ortografia que tava lá, né? Pô, manda no particular depois, aí o cara, você escreveu errado lá. Exatamente. Então, assim, pô, o cara deixou de lado aquilo lá, o contexto da história por causa da forma que eu escrevi. Exato, Entendeu? Então, assim, você vê a inversão de valores. Então, hoje eu não me importo mais com isso. Eu só fui lá, apaguei. Se fosse 2 anos atrás, eu teria respondido, que não sei o que lá, tal. Cara, nem respondi, eu só apaguei, cara. Bom, beleza, graças a Deus que você não passa por isso, graças a Deus que você não tem depressão, graças a Deus. E acabou, a vida que segue. Cara, eu nem dou confiança. Ah, fala aí sua página antes de eu... Cara, não vou falar. Não é pra falar? Poxa, Não, é porque cara. justamente o foco é esse. Você segue lá e tal. Mas o que acontece? O foco é justamente esse. É você não aparecer. Não é eu não aparecer, porque até esses dias eu até soltei vídeo lá, botei minha cara e tal. Mas o que acontece? É a pessoa não saber com quem ela tá falando, porque ela fica mais à vontade. Entendeu? Ela não liga a pessoa, ela sabe que tem alguém ali pra ouvi-la.
Quantas pessoas chamam ali, só a quantidade de pessoas que eu respondo. Só respondo por lá, não passo meu WhatsApp é minha vida pessoal. O cara ou a mulher que tem a depressão, eles têm esse tipo de vergonha, né? Questão de ver uma imagem. Mas será que... Não é que ela tem vergonha de ver a imagem, mas muitas vezes a pessoa não se sente bem falando, entendeu? Então a pessoa sabe que ela tá conversando com o André, beleza, mas quem que é o André ela nem sabe. Ela se abre. Muita gente ali, inclusive tem muita gente ali, o André, que tem conta fake. Ou conta fake porque a pessoa quer desabafar, ou conta fake até por ser perseguido pelo ex-companheiro ou companheira, entendeu? Sim. Mas o que acontece? A pessoa ela já tenta viver um anonimato, entendeu? Então eu hoje, na minha situação, cara, se a pessoa vai chegar, vai olhar e vai comentar, vai criticar, se vai ter hater, cara, eu não tô nem aí pra isso, entendeu? Uma coisa que eu faço bastante falando sobre isso, assim que eu comecei meu Instagram, bom, o Instagram lá, hein, pessoal, segue lá, e agora Pai Oficial, beleza? Cara, eu fazia tudo por escrito primeiro, porque até aquela situação, eu não vou aparecer de início. Cara, quando eu colocava alguma coisa de errado no português assim, nossa, mas vinha, o cara... Teve um comentário que o cara colocou assim, não, eu vou... Ah, desculpa, tá? Você tá perguntando pra mim, faz código de sinal, né? Tem que fazer sinal aí. Mas o cara veio perguntar pra mim, não, ele falou assim no meu post, né? Eu não vou seguir essa página porque se o cara erra o português, não tem conteúdo. Aí eu olhei aquilo ali, poderia ficar frustrado, né? Aí eu olhei e falei assim, bom, esse é o momento que eu tenho pra xingar. Mas xingar é o que ele quer de mim. Eu vou doar esse tempo pra ele? Óbvio que não. Simplesmente excluir, porque esse é o meu direito, é o meu Instagram. Ele pode seguir outro Instagram e dar a opinião dele para outro Instagram. Esse é o meu. Cara, eu não perco tempo para conversas para ofensa. Porque perde o foco, na verdade, né? Não é esse o intuito. Eu já tive gente que eu bloqueei. Não por conta do... Não, meu, beleza. Esse foi, acho que o primeiro. O professor Pasquale lá foi o primeiro, entendeu? Sim. Eu nem me importo com isso, cara. Não tô nem aí. Mas, cara, eu já tive gente que eu bloqueei. Pô, a pessoa chegar lá e, cara, tem gente que... Cara, é o seguinte. Tem mais um minuto? Tem. Cara, é o seguinte. Um minuto. Meu, manda aí, Matheus, cronômetro aí, por favor. O que acontece é o seguinte, a pessoa chegar lá, cara... Eu esqueci, eu só ter ideia. Alguma coisa de bloqueio. Então, eu edito isso. Eu bloqueei pessoas, cara. Tem gente lá que confunde a situação. Então, cara, você começa a dar atenção pra pessoa, a pessoa já manda uma foto sua. Não, cara, desculpa, o intuito não é esse. Entendeu? Cara, mulheres, homens, entendeu? Cara, passei por situação de hater. Cara, qual que é a situação? Meu, a pessoa não aceita que, tipo, o homem sofre. Cara, eu tenho uma postagem lá sobre sofrimento masculino e veio uma mulher que veio detonar, mas ela detonou a página, porque a mulher é vítima. Porque, cara, desculpa, a mulher ela tem uma lei, a Lei Maria da Penha, que defende a mulher, e eu acho que essa lei, inclusive, tem que ser aprimorada, né? Porque essa é uma lei de 2006, nós estamos em 2023, assim como se a gente for falar de Constituição Federal de 88, enfim, tem que ser aprimorado. Beleza. Inclusive porque tem mulher que não se sente à vontade em denunciar o ex-companheiro, entendeu? Mas o homem depende de uma situação pra ele também, porque o homem também sofre abuso, principalmente psicológico. Eu falo sempre assim, ó, nós somos seres complementares, homem e mulher. Enquanto nós ganhamos na vantagem, na força, pode ver que geralmente quando chega na questão da mulher, é agressão, né? Que é um imbecil que não consegue se controlar e é agredido. Porque aí que eu não tenho estatística nada. Mas eu associo muito a questão de homicídio, de suicídio, porque a parte psicológica em que a mulher causa também no homem, e a gente, às vezes, não tem esse controle emocional. Então, às vezes, a gente toma algumas coisas na nossa vida que precisaria ter um conceito também para analisar. Por exemplo, uma mulher, a da Lei da Maria da Penha, que foi aprimorada, teve uma aprimorada, acho que no ano passado, sobre dano psicológico e tal. Só que não tem nenhum psicólogo na delegacia quando ela vai fazer esse BO, mas ela já consegue a medida protetiva. O homem, se ele chegar na delegacia e falar a mesma coisa que ele tá sofrendo lá, que a mulher tá causando dano psicológico nele, ele às vezes vai ser ridicularizado. Ridicularizado. Então, ele nem entra, na verdade, assim, ele nem entra na Lei Maria da Penha. Né? Ele nem vai entrar na Lei Maria da Penha. Então precisava ter uma lei para também amparar o homem. Porque acontece o seguinte, tem homem que ele é completamente rendido à mulher.
Entendeu? Então, assim, da mesma forma que você vai ter a mulher narcisista, você tem um homem narcisista, você vai ter a mulher narcisista. Sim. É que o homem sempre veio mais à tona, porque se você for pegar lá dos nossos antepassados e tal, a cultura era o quê? A mulher fica em casa, o homem sai pra trabalhar, não sei o que lá. Hoje que a gente tá equiparando a cultura de a mulher vai lá, a mulher trabalha também, a mulher Constrói também dá o as centro. Tem coisas mulher dela. hoje, cara, que é diretora de empresa, a mulher se formando, lutando, indo pra cima e mostrando que ela Sim, fez sim. por onde, com uma renda muito melhor do que a do Não. cara. Entendeu? Então não é nenhuma questão, tipo... Pra isso não há discussão. Eu acho que pra Exatamente. isso não há Não discussão. existe, exatamente. Não, cara, a Só mulher que- ela tem o direito dela de buscar. Tudo bem, que existia lá atrás. Mas o que a gente tem que ver, o que não pode é misturar as coisas. Uma coisa é a mulher ir atrás do espaço dela e conseguir isso. Outra coisa é tirar algum, digamos assim, proveito, né? Mas isso não é das Usar isso a boas favor. mulheres. Você sabe A boa mulher, ela tá construindo a faz. carreira dela. Mas você sabe qual que é a questão? É que é o seguinte, antigamente, uma percepção minha, a mulher ela ficava em casa, ela acabava sendo submissa ao homem, Sim. entendeu? E não submissa como a Bíblia fala, mas ela acabava sendo submissa ao homem. Então, o cara, ela ia peitar o homem, ela não ia peitar o homem. Por quê? Porque ela tinha dependência financeira, ela tinha, Sim, aquela cultura de exatamente. não posso me divorciar, entendeu? Cara, o que vão achar de mim? Entendeu? Enfim, então ela acabava sendo submissa, cara. Hoje, o que acontece? Você tem a mulher que ela agride o homem. Cara, a mulher ela veio conquistar o espaço dela, bônus. Mas também tem ônus. E não que as mulheres vão agredir. Não tô falando isso. Toda mulher que conseguiu vencer, não sei o que lá. Não, cara. Você tem a mulher que ela tem justamente aquele doce feminino dela. Né? Inclusive a minha. Mas assim, o Parabéns, que acontece? né? Mas é isso, cara. Você tem a mulher que ela tem aquele doce dela. Mas hoje você tem alguns casos, e tá começando a vir homem que tinha vergonha de falar. Sim, Ela fala assim, pô, eu tomo esculacho da minha eu mulher. atendo, cara, eu atendo casos assim. Eu vejo que, assim, o dano psicológico que a mulher causa no cara É muito grande. é muito grande. Sabe por quê? Porque, por mais que fale, não, E é outra, cultural. e não, é cultural. e não Eu tá, acredito que é e não cultural. tá Acredito querendo dizer que é o biologicamente- contrário também. Existe também o Sim. dano que o homem causa na mulher, senão o pessoal vai achar que Não, existe. existe os dois, tá? né? Existe os dois. O que a gente tem que entender é que, assim, tanto tem que existir a Maria da, Lei a lei da Maria da Penha, Penha o João. e tem que ter o João da Penha pro homem também, porque ele também sofre Uhum. nessa questão psicológica. O problema é que, assim, parece que nós somos merecedores desse sofrimento. Eu vi um podcast aí sobre Red Pill e feminista, né? O que eu mais notei é que, assim, quem era do lado do feminista era assim, as mulheres sofrem. Mas quando chegava para falar dos homens, era alguns homens sofrem. Alguns homens sofrem. Parece que, assim, existe, não, para você, não, se você só pode sofrer homem se ele for negro, se ele for obeso, se ele for... Não, Segmentado, cara, né? é segmentado. Não, cara, quem sabe das minhas dores sou eu, quem sabe das suas dores é você. Como assim? Não, é porque você é branco, você não vai ter dor. Essa é a definição que a gente faz, então. Então, o que eu vejo, cara, assim, a luta da mulher é necessário ter, para ela ter os direitos dela, mas o que a gente não pode fazer é que, assim, esse direito que ela tem dá vantagem. Eu acredito muito, assim, cara, que a Lei Maria da Penha, ela defende a mulher do bom homem, porque o bom homem, ele vai respeitar regras. Ele sabe que ele não vai lá incomodar ela. Agora, o cara que tem uma má conduta, não vai, mano. Assim, pra ele, às vezes, é até um papel. E aí ele briga com quem ele quiser, né? Então, assim, cara, o que a gente vê vários casos. Eu ligo a TV de manhã, cara, sempre tem um caso de agressão de homem contra mulher. Sempre tem. Esse caso que eu postei, o cara com a eu medida vi lá, protetiva, é. o cara com a medida protetiva, o cara desrespeitou a medida protetiva, o cara chegou lá, a moça tava com um colega, né? Colega. E o cara começou a falar um monte, xingou ela, xingou a cara, família independente na se seja frente do colega ou filho. não, independente É um se seja problema colega, dela, eles estão separados. Começou a ameaçar ela, falando assim, eu vou tomar a guarda, nosso que não consegue, mas vou tomar a guarda da criança, porque eu vou plantar droga dentro da sua casa. Olha que ridículo, aí Meu, o que foi? É lavoura agora? Vou fazer uma plantação de maconha na sua casa. Vou chamar a polícia. Cara, ninguém, se ela não franquear a entrada da polícia, não é assim. O cara viajou e aí você vê o cara completamente abusivo, cara. E assim, você fala assim, pô, em pleno 2023, um ano após a Copa. Cara, olha isso que a gente tá vivendo, uma coisa que não deveria, mas de hipótese alguma acontecer. Entendeu? Em nenhuma hipótese. Então, cara, é por isso que eu falo, a Lei Maria da Penha, hoje ela tem algo... A Lei Maria da Penha não consegue, tipo, simplesmente chegar só e abraçar a mulher.
Também depende de uma atitude da mulher. Às vezes a mulher tem medo, ela tem Sim. receio, enfim, vergonha. Sim. Né? Pô, vai vir polícia na frente da minha casa, ele não deveria ter Vou me chegado aqui. expor, tal. É, Mas eu acredito que é muito mais a questão do medo mesmo. Sabe Sim. por quê? Porque não sabe até que ponto vai levar. Exatamente. Né? Assim, o atentado com a vida da mulher, eu acredito que ela fica pensando ao redor. Pô, se chegar na minha família, se chegar no meu filho, se chegar na minha mãe, chegar no meu pai. E assim, cara, então esse é o grande medo, né? Essa moça mesmo falou assim, pô, ele chegava e falava assim, ó, filho, vem pra cá, vem aqui com o papai, sai do lado da galinha da sua mãe, entendeu? Ah, nossa, cara, um que menino de ridículo, 3 anos, cara. Jamais. Menino de 3 anos, entendeu? Aí você fala assim, pô, cara, a gente tá em 2023, a gente tá vivendo isso, É. entendeu? Cara, eu fiquei completamente Esse é o revoltado rei com essa da situação. cadeirinha alta, né, cara? É. Esse é o rei da cadeirinha alta. E o Se não problema for do dele- jeito dele, Ele declara, eu não tenho medo da polícia, eu não tenho medo da lei, eu não tô nem aí se eu for preso. Aí a mulher- aí a mulher vai nesse ter caso, coragem aí esse de- cara tá livre, né? É, Esse cara tá livre. Aí o pai, é isso que eu fico chateado, porque é o seguinte, um cara que tem atitude dessa, ele tinha que estar preso. Ele tinha que estar preso. Sim. Aí, o outro lado da moeda, que é os que eu atendo, que pai, assim, que ganha medida protetiva e não consegue ver os filhos, porque simplesmente a mulher chegou lá e falou que causou dano psicológico. Entendeu? Olha, cara, eu não sei se isso... Mas teve um mentorado meu que falou que... Isso eu fiz até um vídeo que eu vou postar depois, fazendo uma piada, né? Ele falou que a mulher conseguiu uma medida protetiva, porque ela chegou e falou assim que... por ele pedir para ver o filho dele... Ela chegou na delegacia e falou assim: olha, ele tá forçando muito pra ver o filho dele, tá me causando dano psicológico. E aí conseguiu a medida protetiva. Que absurdo. Sem um julgamento, sem analisar o fato. Então, assim, existe o lado em que a mulher sofre realmente, nesse caso aí, que é um cara imbecil. E existe o outro lado da moeda em que que outras mulheres se aproveitam também. Dessa oportunidade. Dessa pra- oportunidade. Sabe aquela coisa assim, meu, ao invés de perceber que essa lei tá para amparar a mulher realmente que sofre, tem algumas engraçadinhas que fazem isso para separar o pai do filho. Porque, É. não vai ficar comigo, também não vai ficar com seu filho. Ah, eu vou fazer outro homem ser o pai do seu filho. É assim. Você vê só essa moça desse caso que eu citei, eu conversei com ela, né? E eu falei assim, meu, do jeito que ele tá indo e perdendo a mão das agressões psicológicas, cara, talvez seja uma opção para você estender essa medida protetiva ao seu filho. Aí ela falou assim, não posso fazer isso. Você vê o pensamento dela. Eu não quero que ele chegue perto de mim, mas eu não posso fazer isso porque meu filho é louco por ele. Moleque de 3 anos. E ela continua, tipo assim, pô, eu não quero... Eu quero que ele seja preso, que precisa parar, mas a questão é a seguinte, eu não posso estender pro meu filho porque aí vai prejudicar a criança. Então você vê, é um pensamento de mãe, né? Então, mas nesse caso aí, eu vejo que passar a mão na cabeça do cara, mesmo estando errado, é ruim pra É criança. ruim pra criança. Porque a criança tem que conhecer. A mãe, existe muito caso do pai e da mãe se separam. Aí, tipo, o pai é errado ou a mãe é errada. Só que aí, tipo assim, a mãe usa isso e fala, o pai que fala mal de mim. Não, a criança vai ter que descobrir como que é. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ó, filho, é isso, ó. Seu pai tá fazendo isso. E não só isso, com 20 anos de idade, essa criança vai chegar e vai falar assim... Vai achar "Isso é normal. Isso é normal, vou exato. Eu vou xingar. estar com a minha namorada, Vou chamar ela de xingar vaca. normal. Vou chamar ela de galinha, de vaca, de Não. cocó, sei lá. E vai achar normal. Para que isso não chegue, escolha bem com quem você vai casar, Pois é. viu? Escolha bem com quem você vai ter filho, sabe? Meu, toma cuidado. Tanto homem quanto mulher. Por isso né? que eu falo, não ponha a felicidade. Ponha o significado. Show de bola. Bom, pessoal, é isso, né, Gé? É isso aí, cara. Encerramos mais um episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fazemos isso aqui para ajudar, auxiliar e, como o Thiago falou, busque um profissional em tudo. Faz total diferença na sua vida. Beleza? Tchau, tchau. Deixando tchau, aqui. obrigado. Muito obrigado aí, Thiagão, Até André, mais, por mais um pessoal. episódio. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Até.